Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas. Assista até o final, que Deus vai falar com você. Se não é inscrito no canal, e se inscreva, já vai dando like e vai compartilhando esse programa para mais pessoas. Profeta Jonathan Lobo, seja bem-vindo ao nosso programa. Amém. Glória a Deus, pastor. Gratidão. É uma honra, um prazer estar aqui com você, né, nesse podcast abençoado que muitos homens generais de Deus passaram. Então, para mim é uma grande honra, um prazer, né? Gratidão pelo convite. Aleluia. Profeta, como começou tudo aí, a sua jornada na fé? Nasceu em um lar cristão? Conta aí como foi o início de tudo. Então, eu sou filho de pastores, né? Eu cresci num lar cristão, nasci, cresci dentro da igreja. Nunca fui ex-nada, né? Costumo dizer, nunca me desviei, nunca fiz nada É de uma errado. coisa boa. É, nunca fiz nada de errado assim. Sempre um pecador, né? Somos pecadores, mas nunca me desviei dos caminhos do Senhor, mas faltava algo dentro de mim, sabe? Eu cresci dentro da igreja, então para mim era comum esse ambiente do culto, de frequentar a igreja. Então, para mim, se tornou algo mecânico, né? A gente ia nos cultos 3 vezes na semana, cresci dentro da igreja, nos trabalhos da igreja, sempre fazendo parte ali do louvor, do grupo de jovens. Mas a minha vida mudou mesmo, pastor, quando eu tive um encontro real com o Espírito Santo de Deus. Foi a partir desse encontro que a minha vida espiritual de verdade começou. E eu perdi muito tempo, né? Porque o meu encontro com o Espírito Santo foi com 19 anos de idade, 18, 19 anos de idade. Como Então, foi esse encontro? eu perdi muito tempo, né? Se eu tivesse conhecido o Espírito Santo bem antes, né, numa experiência real e profunda, talvez eu teria muito mais longe hoje. Mas o meu encontro com o Espírito Santo aconteceu assim. Teve um encontro de avivamento na cidade de Araçatuba. Aí veio os pastores de Toronto, do Canadá, com o Ministério Íntimos do Pai, o apóstolo Geraldo Denardi, né, que foi o homem da unção que marcou a minha vida. Né? Eu quero dar honra a ele aqui. O apóstolo Geraldo Denardi foi o homem da unção que marcou a minha vida. E eram 3, 4 dias de evento. Meu pai me chamou para ir, eu falei assim, eu não quero ir. Não gostava de evento, essas coisas. Ainda mais porque eu não ia tocar, não ia fazer nada lá. Então não tinha por que eu ir. Ele falou assim, não, vamos, vamos. De tanto ele me chamar, eu falei, eu vou para agradar você, mas eu não quero ir. Eu fui para agradar o meu pai. Aí chegou lá no primeiro dia, o que eu fiz? Como um bom músico de igreja tradicional faz. Eu ouvi o louvor, acabou o louvor, eu fui para fora do culto. Fiquei lá fora da igreja. E os pastores pregando, ministrando. Mas no final, pastor, o que eu vi me chamou a atenção. Eu vi as pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus. Pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Pessoas caindo no chão, recebendo dente de ouro. Azeite multiplicando na taça. Eu vi coisas ali que eu não era acostumado a ver. Né? E aquilo, quando eu vi acender uma fagulha dentro de mim, eu falei, peraí, existe algo muito maior do que eu conheço. Eu nunca vi isso aqui. Eu quero isso para minha vida. Eu ainda tenho 3 dias de evento. Amanhã eu quero chegar mais cedo. Aí eu conversei com o filho do pastor, que eu tava na casa deles, né? Você consegue me levar mais cedo pro evento amanhã? Porque eu preciso receber. Eu preciso disso aí. Eu quero isso aí. Quero esse fogo aí que eles estão falando. Aí consegui chegar mais cedo, só que eu peguei do meio para trás. A igreja era muito grande, muito extensa. Falei, mas tá bom, para quem tava lá fora do culto um dia antes, já tá lá no meio do povo. E aí o pastor pregou, ele pregou sobre ouvir a voz de Deus. As minhas ovelhas me ouvem, elas conhecem a minha voz e eu as conheço. E aquela palavra entrou no meu coração. Eu falei, Senhor, eu quero realmente, a partir de hoje, saber te ouvir. E eu quero te ouvir, eu quero te conhecer, quero que o Senhor me conheça. Porque até agora eu não te conheço. Eu só sei de ouvir. Eu sei, eu entendo, eu tenho entendimento da palavra, porque meu pai me ensinou muito bem as escrituras. Sempre fui fundamentado na palavra. Mas eu quero te conhecer de verdade. Eu quero ter um encontro real. E aí o pastor Denardi pegou o microfone. Ele falou assim, quem quer ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente agora. Pastor, eu saí correndo assim, atropelando as cadeiras, atropelando o povo, empurrando. Eu quero, deixa eu ir, deixa eu passar.
cheguei lá, aí ele falou assim, todos deem as mãos, vocês que estão aqui na frente, todos deem as mãos, porque o fogo do Espírito Santo passa de um pro outro. Aí ele falou assim, eu não quero que vocês falem nada em português a partir de agora. Orem em línguas, não fale glória, não fale aleluia, não fale nada em português. Só orem em línguas. Aí o povo começou a orar em línguas. Eu olhando do meu lado, a pessoa orando em línguas, na frente orando em línguas. Eu falei, agora deu. Eu não sei falar, eu não sei como que faz isso, não. Aí eu me lembrei da palavra, pastor. Aqui vai uma chave. Você acessar a palavra de Deus. Quando você acessa a palavra, você consegue acessar as promessas. Eu falei assim pro Espírito Santo. Espírito Santo, a tua palavra diz que nós precisamos crer na palavra do profeta. Tô até sentindo um som aqui, pastor. E eu falei assim pro Espírito Santo, o teu profeta falou para orar em línguas. Eu não sei, mas eu quero obedecer. Pá! O fogo do Espírito Santo caiu sobre mim. Pá! Comecei a falar em línguas. Eu falei assim, eu quero obedecer. Quando eu falei, eu quero obedecer, o Espírito Santo veio e me tomou. Eu comecei a falar em línguas, aquele fogo me queimando por dentro, assim. Aí vem o diabo, né? Soprar no meu ouvido. Você quer tanto isso que você está inventando essas línguas. Você está falando da sua alma. E começou a jogar setas na minha mente. Aí mais uma vez eu fui para a palavra. Eu falei, Espírito Santo, tua palavra diz também que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. E eu não quero fazer isso. Se o que eu estou fazendo é da minha vontade, eu estou falando porque eu quero e eu estou inventando isso, que pare, porque eu não quero pecar. Mas se é teu Espírito Santo, não deixe isso parar nunca mais. Aí novamente veio uma nova onda de fogo sobre o meu corpo, assim, eu pegando fogo mesmo, derretendo. E as línguas fluindo, 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 fluindo. Quando eu vi, eu tava no chão. Aí veio uma pastora, não sei da onde, não sei quem, pôs a mão no meu peito e falou assim no meu ouvido, você pediu, o Espírito Santo te deu. Não deixe esse fogo apagar nunca mais. Forte. E ali começou a minha experiência com o Espírito Santo. Porque naquele dia, no outro dia do evento, eu já estava lá no altar junto com os pastores. Meu pai estava lá, eu acessei, né, por meio dele, o altar. Aí um pastor pegou e começou a ministrar em mim. E ele falou assim, receba. Aí eu já fechei meus olhos, né, queria usar o dom. Comecei a falar em línguas, não. Para. Só recebe agora. Você não é para você orar. Aqui já vai outra chave. Tem hora que não é para você orar, tem hora que é para você ser ministrado. Tem hora que é para você parar e receber o que Deus tem para liberar. Ele fechei os meus olhos, fiquei ali esperando, né, o que ia acontecer, tudo novo para mim. E ele pegou, acho que por um direcionamento do Espírito Santo, ele mandou alguém jogar água na minha cabeça. E eu de olho fechado, tava esperando nada disso acontecer. Quando eu senti água gelada batendo na minha cabeça, ele deu um grito. Cheio! Eu voei com cadeira e tudo 3 metros para trás. E eu parecia que eu tinha colocado as 2 mãos assim num fio de alta tensão. Eu comecei a tremer e gritar. Porque doía até meus ossos. Doía meu corpo inteiro, mas era algo tão bom que eu não queria que parasse. E eu gritava, ai, continua, Deus. Ai, continua, Deus, continua. Doendo, mas não querendo parar. Doendo, eu não queria parar. Assim, ali eu senti o que era o peso da glória de Deus, o poder de Deus realmente ali. Eu senti no meu corpo. E a partir daquele dia eu falei, Senhor, eu nunca mais quero ficar sem isso. Eu nunca mais quero ficar longe da tua presença, longe da tua glória, do teu poder, eu quero mais. E a partir daquele dia, pastor, eu me tornei um fominha. Por mais do fogo de Deus, do Espírito Santo, da unção. Então ali eu comecei a buscar, me alimentar e as experiências começaram a acontecer. Eita glória, é forte essa experiência. E pro chamado, você já fez de pastor, teve essa experiência sobrenatural, demorou muito, foi rápido para o ministério, pastoral, profeta, agora você como profeta, como foi essa jornada pro chamado? Eu sempre fugindo. Né? Como Jonas, eu fazia como Jonas, eu fugia. Eu falei, Deus, eu não quero isso. Mas por quê? Eu quero a tua presença, eu quero a tua glória, mas eu não quero ministério. Eu vi meu pai sofrer muito no ministério, sabe? Ser muito machucado por pessoas que sentaram na mesa dele. As coisas que eu vi meu pai passar por amor ao evangelho, eu falei assim, eu não quero passar isso aqui. Então assim, eu precisei ser curado no meu coração
por coisas que a igreja fez com meu pai, sabe? Então foi aqui que eu precisei ser curado pelo Espírito Santo. E por causa disso, eu não queria o chamado. Eu rejeitava. Né? Eu não tava nem aí para as pessoas. Eu só queria mais do Espírito Santo para mim. Mas eu não queria transbordar em outras pessoas. Então eu tinha uma resistência de pregar, de ministrar as outras pessoas, de ensinar o que eu sabia. Porque eu queria para mim. Só para mim. E sempre fugindo do chamado, e Deus me chamando, e ele foi apertando as coisas, né? Aí eu peguei, fiz teologia, fiz o seminário da igreja, e aí chegou o dia de ser levado a pastor, né? De ser ungido a pastor na convenção. E eu fui para a convenção para ser ungido a pastor, ser levado a obreiro, entrar no ministério, por causa do meu pai. Queria, assim, agradar meu pai. Mas não era o que eu queria. E eu tava fazendo tudo para agradar meu pai. Mais nada. Mas eu não queria o chamado. Eu falei assim, eu vou ser ungido, mas eu nunca vou entrar nessa barca. De ir pro ministério, de ministrar pessoas. Eu não quero isso pra minha vida. Mas aí o Espírito Santo me quebrantando por dentro, trabalhando por dentro. E chegou o dia da convenção. A gente estava lá na fila para ser apresentado, né? Porque a nossa igreja, ela não unge a pastores, ela apresenta, você é obreiro, né? E depois você vai sendo elevado a outros cargos. E eu falei assim pro Espírito Santo, eu sabia que eles não ungiam na primeira apresentação, né? Eu falei, Espírito Santo, se o Senhor realmente quer que eu seja um pastor, que eu viva da tua obra, eu não quero fazer sem unção. Eu tenho que ser ungido aqui hoje. Não importa como o senhor vai fazer. Se o senhor vai levantar alguma pastora no meio do povo com óleo ungido, vai vir até mim me ungir pastor. Não sei como o senhor vai fazer, mas se eu não for ungido, se eu não receber unção na minha cabeça hoje, com óleo, eu não vou para a obra, eu não vou para o ministério, eu não vou ministrar ninguém a partir de hoje. Porque eu sabia, eu já joguei algo que era impossível ali de acontecer. É uma estratégia. Era a minha estratégia. Eu não vou receber, não vou fazer. Não vou fazer. Eu já joguei algo impossível para ele, porque eu sabia que muito improvável de acontecer. Aí, pastor, o que aconteceu? O presidente da igreja pegou o microfone. Irmãos, em 20 anos, 30 anos de história, a gente nunca ungiu os obreiros. Nessa convenção nós vamos fazer diferente. Olha só, pastor. Aí não tinha como negar mais o que o Espírito Santo fez. Assim, todos os pastores da igreja, os líderes, os bispos, fazem aqui, 2 linhas aqui, fizeram uma coluna, uma passarela, né? Um túnel. Faz um túnel aqui. Cada um tava com um vidrinho de azeite. Aí tinha lá uma fila de mais de 120 pastores lá, um túnel. Assim, os obreiros vão passar no meio desse túnel e serão ungidos por todos os pastores, líderes da igreja. Eu pedi uma pessoa para me ungir. Mais de 150 pessoas pôs a mão na minha cabeça e me ungiu com óleo. Aí eu falei, Espírito Santo, não tem como fugir mais. Depois dessa, eu pedi uma. Foi mais de 150. Aí ele falou, não tem. Aí eu me entreguei. Aí eu falei, tá bom, Espírito Santo. Aí o Espírito Santo foi ministrando, né? E um dia um amigo foi em casa, na hora do almoço, falou assim, o que você tá fazendo? Você carrega muito de Deus e você está retendo isso. Você não é uma represa. Você tem que transbordar isso para outras pessoas. Você está perdendo tempo. Você podia estar discipulando, você podia estar ensinando e você está retendo isso para você. E um dia Deus vai te cobrar disso. Aí aquele dia aquilo entrou como uma flecha assim dentro de mim, sabe? Como uma espada mesmo entrando assim no espírito. Falei, Espírito Santo, eu entendi. A partir daquele dia, eu comecei a ensinar tudo que eu sei. Comecei a escrever livros, apostilas. Aí o Espírito Santo me direcionou a abrir um canal no YouTube. Cara, eu sempre fui muito reservado. Nunca gostei de tirar foto, vídeo. É coisa que eu não gosto de aparecer. Mas o Espírito Santo me levou para a internet e falou assim, você precisa abrir um canal e eu quero que você ensine, que você levante discípulos, que você levante profetas, que você ensine e passe aquilo que você está recebendo. Então, por um direcionamento, eu comecei a ensinar. Mas assim, eu não tinha isso como um sonho de vida, um projeto meu. Então eu abri mão dos meus projetos para viver o que Deus tem para mim. E como foi que você é profeta, né? E você mora lá no interior de São Paulo, como é o nome da cidade? Dracena. Dracena. Aqui em São Paulo, na capital, tem igreja de todo tipo, né? Mas imagino que lá Dracena, alguns anos atrás, ou talvez até hoje, não tem tantas igrejas assim de vários tipos.
você foi caminhando pro profético, profeta. Você teve contato com algum profeta, leu algum livro? Como veio esse entendimento? Fala assim, ó, eu sou um profeta. Como veio esse entendimento que você tem um chamado para ser profeta? Então, lá na nossa região, as igrejas são bem tradicionais, né? Assim, não tem muito esse mover do espírito, ministrada unção. Eles acreditam nos dons, mas ao mesmo tempo não, sabe? Mas meio teórico. Isso, é mais na teoria do que em prática. Então ali eu me via um peixe fora da água, né? Não tinha quem me ensinasse ali, e eu comecei a buscar no Espírito Santo, né? Não tinha ninguém para ensinar. Aí eu falei, Espírito Santo, então o Senhor me ensina, porque o que eu vi lá é algo que eles não vivem aqui nessa região. E eu quero viver isso aí. Eu quero isso para minha vida, meu estilo de vida, né? Então eu comecei a assistir os vídeos do apóstolo Denardi, que era o meu homem ali de exemplo da unção, né? Foi o homem que marcou minha vida, que através da ministração dele eu fui cheio do Espírito Santo. Então eu comprei todo o material dele. Todas as apostilas e cursos dele eu fiz, comprei. E começou ali. A partir desse material, eu comecei a mergulhar, estudar, e junto com o Espírito Santo. E aí veio a oração em línguas. Conheci o Dave Robertson. Eita, glória. Aí li o livro dele. Eu falei assim, então esse aqui é o caminho. Esse aqui é o caminho para mim seguir e trilhar. E aí eu comecei a orar em línguas. Orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Quanto tempo por dia? Pastor, na época Deus me pediu para entregar o meu emprego. Eu entreguei. E eu fiz exatamente igual o Dave Robertson. Eu morava em cima da igreja, recém-casado. Eu descia para a igreja e passava o dia. O horário que eu fazia no serviço, eu orava em línguas dentro da igreja. Ficava o dia inteiro ali, orando em línguas. Parava 1h30, tomava um chazinho em casa, descia novamente para a igreja e ficava orando em línguas o dia inteiro. Orando em línguas e adorando, né? Adorava, cantava um louvor, orava em línguas. Aí cantava em línguas. Aí daqui a pouco eu tava chorando, deitado no chão, não aguentando o peso da glória. E aí é como se o meu entendimento abrisse, sabe? Enquanto eu orava em línguas, parece que a Bíblia ela fosse aberta na minha mente e Deus ia trazendo os versículos, as conexões, ia me dando assim, realmente era um entendimento que eu não tinha antes e de repente eu sabia. 10 minutos antes eu não sabia sobre aquele assunto e de repente baixava um download do céu e eu entendia. Ficava claro como uma água limpa para mim. Meu Deus, isso aqui teve aqui tanto tempo, eu não entendia isso. E aí começou a vir as revelações e pelo Espírito ele foi me ensinando os caminhos. Mas isso foi por causa da oração em línguas. Ela tem o poder de abrir o teu entendimento, né? Ela traz a revelação do céu, ela traz direcionamento. E ali o Espírito Santo foi me ensinando, foi me dando experiências. E com as experiências ele trazia a base bíblica para mim. E nisso ele foi me levando mais para o profético, né? Começou a me ensinar a respeito dos sonhos, das visões, e depois veio o ministério angelical. Falando pro pessoal, o Denardi, que ele fala, o apóstolo Denardi, fez um podcast com a gente, 95, contando, foi muito forte também. Então, se você quiser depois, vai na playlist podcast completo e vai lá no número 95. Para quem não conhece o Denardi, quem conhece já sabe que é um homem da unção, e eu acho que mais de 40 anos viajando o Brasil e o mundo, transbordando dessa unção. Mas se você não conhece, vale a pena assistir número 95. E é interessante que você, profeta Johnny, falou que vê os sonhos, vê as visões, tem livros sobre essa área, mas eu vou deixar os sonhos e as visões para gente fazer o podcast número 2 com você. Aleluia. Nós queremos se aprofundar isso dos anjos, porque sonhos e visões, eu acho que é muito falado, né? É mais falado, né? É mais aceito também, até em algumas igrejas que não acreditam. Mas anjos é meio polêmico, alguns não aceitam. Parece que agora está aceitando algumas igrejas. Mas quando você começou a entender sobre os anjos, eu acho que não tinha muito assunto, muita igreja falando isso. Tinha igreja falando isso, pessoas falando, ministrando sobre anjos, quando você começou a ter esse entendimento? Pastor, não. Nem a respeito de sonhos na época. Nem sonhos? Nem, eu não via ninguém falando sobre sonhos nas igrejas, nem sobre anjos. Então, tipo, era algo que eu procurava, mas achava assuntos assim esotéricos,
né? Você procurava no YouTube ou livros, você ia achar coisas do espiritismo, assuntos esotéricos que não tinha nada a ver com Deus, com a palavra. Mas por que que eu fui começar a buscar esse assunto? De aprender, de entender? Porque as experiências começaram a acontecer. E como eu não tinha ninguém para me instruir, não tinha conteúdo para estudar, eu fui na fonte. Espírito Santo, se o senhor tá me dando a experiência, me ensina. Eu não quero ser enganado. Você Né? teve a experiência com sonhos e visões e E começou a os buscar. anjos. E anjos. E aí ele começou a me ensinar. E o primeiro nível de manifestação angelical que eu tive foi em sonho. Foi em sonho, porque Deus já falava muito comigo em sonho, desde criança. Então, quando ele trouxe o ministério angelical para mim, ele introduziu através dos sonhos. Um dia eu estava lá em casa, depois de eu ter orado em línguas, fui descansar um pouco à tarde, eu deitei para dormir. Naquela tarde, um anjo do Senhor me visitou, em sonho. Era uma visão em sonho. E ele pegou e falou, chegou para mim, eu via, era um arcanjo, e ele falou assim para mim, me segue, vem e me segue. E eu comecei a seguir ele por um caminho, e a gente seguia uma trilha. E nessa trilha eu via cenários de pessoas em regiões de cativeiro. E eu observava aquelas pessoas, elas estavam fazendo algo repetidamente. Elas acabavam de fazer e voltavam no começo e fazia de novo. Elas terminavam de fazer, voltavam no começo e fazia de novo. Eram ciclos repetitivos. E eu percebi que cada cenário que eu via acontecia a mesma coisa. Eram atitudes diferentes, mas sempre voltava no começo e fazia a mesma coisa, ciclos. E eu fui observando, e aí eu perguntava pro anjo, o que é isso? Aí eu falava, essa pessoa está presa nessa região de cativeiro, assim, 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 por causa disso, disso, disso. A gente passava por outro cenário, eu observava e perguntava para ele, e por que ela tá fazendo isso? E ele me explicava, por causa disso, disso, disso. E a consequência é essa, essa, essa. E eu vi uns 4, 5 cenários diferentes. E de repente, eu virei para ele e falei assim, mas por que você tá me mostrando isso? E ele falou assim para mim, porque você está preso em todas essas regiões de cativeiro e eu vim para te libertar. Você estava preso? A minha alma estava presa naquelas regiões de cativeiro, regiões de finanças, regiões de mágoa, de rancor, de medo. E naquela tarde, o Senhor me trouxe libertação de tudo isso para que houvesse um romper na minha vida. E a partir daí, as minhas finanças estavam uma bagunça. A partir dessa ministração angelical que eu recebi, as coisas começaram a fluir. Na minha vida financeira, na minha vida sentimental, na minha vida ministerial. Em todas as áreas que eu senti que a minha vida não ia, não rompia. E depois, quando eu acordei, eu falei assim, realmente, eu estou fazendo as mesmas coisas. Quando eu começo a prosperar, algo acontece e eu volto lá atrás. Quando eu começo a prosperar, volto lá atrás. Quando o casamento começa a ficar abençoado, aí desanda, começa a brigar tudo de novo. Então eu comecei a observar que havia ciclos repetitivos na minha vida, só que o anjo me mostrou o que causava. Então, através daquela ministração, eu pude corrigir, né? Ele trouxe um direcionamento. Né? E tudo isso aí era a falta de entendimento da palavra e coisas que eu guardava no meu coração, mágoas, rancores. Por quê, pastor? A palavra de Deus diz que Paulo fala assim, não se privem da graça de Deus. Ou seja, não é que Deus não pode me dar graça. Eu é quem me privo de receber a graça. Por quê? Quando a gente permite que uma raiz de amargura, uma mágoa no coração, permaneça aqui dentro, eu fico impedido de usufruir da graça de Deus. Então minha vida não rompe. Porque tudo na nossa vida é pela graça de Deus. Favor imerecido. Não é porque eu mereço que eu estou aqui. É um favor, é uma graça de Deus. Deus me deu graça aos seus olhos, você me convidou para estar aqui. Tudo é graça de Deus. Não é porque eu mereço, não é mérito meu. Então, assim, enquanto eu carregava essa mágoa, rancor, das coisas que eu vi meu pai sofrendo, das coisas que eu sofri, que eu vivi, eu não podia usufruir do que Deus tinha para mim. Então, eu precisei liberar perdão, né? Para que eu pudesse começar a receber o fluir do rio da graça de Deus. Então, a partir dessa ministração com o anjo ali em sonho, de libertação, foi uma experiência muito forte de libertação. O anjo falou assim, eu vim para te libertar. E a partir daquele dia, meu ministério foi assim, rompeu. Mas interessante, porque você já estava na obra,
Já tinha sido ungido, Sim. pastor, já estava orando bastante em língua e ainda precisava de libertação. É possível isso? Vamos dizer, pessoas que estão assistindo falam assim, eu sou um pastor, sou um profeta, sou um evangelista, ou membro, mas é aquele que é crente não sei quanto tempo e ter área que precisa de libertação, é possível isso? É possível. Porque a gente está numa caminhada, né? A palavra de Deus diz que a luz do justo é como a aurora, que vai brilhando cada vez mais, né? E a cada dia as misericórdias do Senhor se renovam. Então, assim, a cada dia o Senhor ministra algo novo sobre a minha vida e faz com que a minha luz cresça. Então a gente vai numa crescente de libertação, a gente vai numa crescente da unção, a gente vai numa crescente em tudo, é uma caminhada de fé. E a nossa fé também ela tem que ser crescente, né? É como um grão, que ele morre e se torna uma grande árvore. Né? Então é crescente, é de fé em fé, de glória em glória. Então, à medida que você ora em línguas, o Espírito Santo ele vai ministrando aquilo que você precisa. Vou dar um exemplo, ó. Até falei isso na live com o apóstolo Luciano ontem. Isaías, o profeta Isaías, ele era um profeta de Deus. O homem de Deus da nação naquela época. Mas quando ele entra no templo e Deus abre a visão dele, o que ele começa a ver? O trono, ele vê o Senhor assentado, os anjos voando, cantando, uma experiência angelical maravilhosa. Imagina você ver o trono de Deus, o templo todo cheio da glória e os anjos, serafins voando, cantando Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. O que acontece ali? Ele tem a visão, só que o Espírito confronta ele. E aí ele fala, ai de mim, eu vou morrer. Porque ele começou a ser confrontado dentro dele. Com o quê? Com o pecado que ele tinha. Eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo corrompido, idólatra e de impuros lábios. Eu estou me tornando igual ao povo. O povo devia ter ele como exemplo, mas não, estava sendo ao contrário. Né? Ele estava se moldando aos padrões do povo. Então ele precisava de libertação. E quando ele confessa, olha, os meus lábios são impuros, o que acontece? Logo em seguida, sai um serafim, pega uma brasa viva e toca na boca dele. E ali traz purificação, santificação, traz libertação para ele. Daquela atitude que corrompia o coração, que corrompia a alma, que contaminava a unção que ele carregava. Né? E aí, a partir desse momento que ele foi purificado, santificado, ele começa a ouvir a voz de Deus. A quem enviarei? Quem irá por mim? Até então ele só estava vendo a glória, ele estava vendo a manifestação do poder, ele estava ali no ambiente angelical, no ambiente de adoração, mas precisava de libertação. Então você pode estar orando em línguas, você pode estar se movendo nos dons, você pode estar tendo experiência com anjos e ainda assim precisar de libertação em uma área da tua vida. Porque você precisa ser convencido pelo Espírito Santo. E quando isso acontece? Quando você está se enchendo dele. Quando você está buscando. Quando você está orando em línguas, o Espírito Santo ele vai trazer à tona o que você precisa tirar da tua vida. O que você precisa renunciar. Né? E ele precisava de libertação, olha só. Ele estava naquele mover todo e ainda precisava de libertação. Mas sempre que Deus quer te levar a um novo nível, pastor, ele vai te espremer mais. Ele vai te pedir um novo nível de renúncia. Ele vai precisar te santificar em determinadas áreas para que você possa suportar o peso da unção nova. Porque a unção não vem de qualquer maneira, ela não vem de qualquer jeito. A unção de Deus é preciosa. E ela não pode ser contaminada com os nossos pecados, com as nossas iniquidades e transgressões. Então vem o serafim e purifica ele. E onde que o serafim toca? Exatamente na boca, nos lábios. Aí mais pra frente você vai ver que naquele dia ele recebeu uma unção diferente. Porque lá pra frente ele fala assim, o Senhor me deu uma língua erudita. Naquele dia em que o serafim tocou a boca dele, além de santificar, de purificar, ele recebeu uma língua erudita. Para ter uma palavra de sabedoria àqueles que precisassem. Uma palavra de cura e restauração àqueles que estivessem enfermos e oprimidos. É forte, né? É forte isso.
E interessante que isso aconteceu num sonho, a sua libertação dessas áreas de cativeiro. Quando a pessoa sonha com um anjo, é apenas um sonho ou é uma visitação mesmo, está acontecendo no mundo espiritual? Que o seu foi uma visitação, algo aconteceu no mundo espiritual. É, quando a pessoa sonha com um anjo, é o quê? É uma visitação ou só um sonho? Não, é realmente uma visitação da parte de Deus, né? Porque quando nós dormimos, o nosso espírito, nossa alma, ela se eleva a dimensões celestiais, né? E ali nós podemos ser ministrados. Então, uma coisa que eu ensino para os meus discípulos aqui, vai uma chave preciosa para você. Quando você for dormir, consagre os seus sentidos espirituais a Deus. Como é que faz? Porque as experiências angelicais, pastor, elas acontecem a partir dos 5 sentidos: da visão, da audição, do cheiro, do paladar, do tato. Nós temos um corpo físico e um corpo espiritual. No mundo espiritual, você interage com o corpo espiritual, não é com o físico. Então, enquanto você dorme, Deus é tão bom que até enquanto nós dormimos, nós podemos estar nos relacionando com Ele e com os anjos do Senhor. Então, você consagra os seus 5 sentidos espirituais a Deus. Senhor, eu estou entregando a Ti, consagrando os meus sentidos espirituais, a visão, a audição, o paladar, o tato, o olfato. Que por meio desses sentidos espirituais, o Senhor venha ministrar o meu espírito enquanto eu estiver dormindo. Me leve às regiões celestiais em Cristo e me treine lá. Me ensine, me traga revelação, ministre. Envie os teus anjos ministradores para que eles possam me treinar nessas regiões. E aí quando você volta, quando você acorda, você já acorda com o estudo pronto, você já acorda com palavra, com revelação, com direcionamento, você já acorda ativado. E aí você começa a ter experiências sobrenaturais, né? Que são ilimitadas, porque Deus é uma fonte inesgotável. Tremendo. E acordado, você teve visões de anjos? Sim. Começou com um sonho, né? E aí eu continuei buscando, e as experiências elas foram crescendo. A primeira vez que eu vi um anjo, pastor, literalmente com a visão aberta, foi numa madrugada de oração. Eu falei pra minha esposa, olha, eu vou começar a buscar mais a Deus, eu vou intensificar a minha busca, porque eu quero mais. Eu nunca tô contente com o que eu tenho, eu quero mais de Deus, quero mais, 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 sou um fominha mesmo. Falei assim, eu vou começar a orar na madrugada, começar a orar às 3 horas da manhã. Isso pra mim é muito difícil. Orar de madrugada, assim, realmente exige uma intenção muito grande do meu coração. E eu falei assim, eu vou buscar o Senhor na madrugada. E aí eu comecei a orar às 3 horas da manhã. Primeiro dia, segundo, terceiro. No quarto dia eu acordei. Eu sempre acordava antes das 3 para me preparar, né? Jogar uma água no rosto ou tomar um banho para despertar. E eu comecei a orar, pastor, 3 horas da manhã. E parecia que a minha oração não passava do teto. Parecia que parecia que eu tava dentro de uma bolha e eu sentia uma pressão em cima de mim, um peso, tentando me fazer parar de orar. E eu resistindo àquele peso, e eu lutando contra aquele peso. E de repente, a sala era conjunta com a sala, e eu fui olhar o relógio que estava em cima da janela da cozinha. E quando eu olhei para ver a hora, eu tinha passado 10 minutos de oração. E eu continuei orando aquele peso, aquela vontade de parar, de desistir. Falei, não, eu preciso romper, eu fiz o propósito, eu vou orar pelo menos 1 hora, não vou sair daqui antes disso. E quando eu olho de novo pro relógio, para ver a hora, eu vejo um demônio na janela da cozinha, com as 2 mãos assim no vidro, olhando feio, com uma cara muito feia para mim, uma cara de ódio, de raiva, olhando para mim. Foi a primeira vez que eu vi também um demônio com visão aberta. Então eu discernia a presença pelo sentimento, né? Pelo arrepio ruim, mas nunca tinha visto um demônio com a visão aberta. Ele olhando muito feio pra mim, ele era todo negro, assim, tipo uma sombra, com os olhos vermelhos, e ele olhando feio pra mim. Mas aquilo não me deu medo. Eu simplesmente olhei pra ele e eu também não senti de repreender. Né? Em outra ocasião, provavelmente eu teria, sai em nome de Jesus, tá amarrado, ia começar a guerrear e querer bater nele, expulsar, tacar fogo, mandar pro abismo, um monte de coisa. Mas eu não senti fazer nada disso. Eu só olhei pra ele e desprezei aquele demônio. Eu simplesmente não dei atenção pra ele. Eu virei o rosto e continuei orando. Só que na minha mente, que orando em línguas,
Mas na minha mente, eu conversando com o Espírito Santo, orando em línguas, e a minha mente conversando com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu tô orando aqui, 3 horas da manhã, tô no 4º dia, me sacrificando, buscando mais de ti, quero mais da tua presença, e o que eu vejo é demônio. Eu tô aqui pra ver anjo, Senhor, eu quero ver a tua glória, não capeta. E aí eu comecei a ficar indignado dentro de mim, porque eu tava vendo demônio em vez de anjo. Aí eu olho de novo pra ver se ele tava lá, né? Falei, vou olhar de novo pra ver se esse demônio tá lá na janela. Já não tava. Quando eu olho o relógio, 3h30 em ponto. A glória de Deus inundou a sala, pastor. Aquele peso de opressão saiu assim, se dissipou. Como se alguém soprasse e a névoa saísse. Aí veio a glória de Deus. Eu não aguentei. Eu me ajoelhei no tapete da sala e comecei a chorar. Com a presença de Deus. Ele tá sentindo a presença de Deus aqui. E comecei a chorar, chorar, chorar. E ali levantei minhas mãos para adorar. No que eu levantei as minhas mãos, assim, eu tava de frente para a parede. 3 anjos atravessaram a parede. E o do meio era maior, mais alto. Ele tinha uma vestimenta azul clara. Uma roupa azul clara. E eu vi aquilo atravessando a parede e falei, meu Deus do céu. Aí vi aquele temor santo, né? Não medo. Aquele temor, assim, envolveu eu, assim. Eu senti algo quente no meu corpo. E eles fizeram uma volta. Eles ficaram em volta de mim ali. E eu com as mãos levantadas, adorando, orando em línguas ali, chorando. E eles ficaram ali comigo, assim, com as mãos estendidas também. Eu não ouvi eles falando nada. Eu só via eles. E eles ficaram ali comigo. Eu fechei o olho e fiquei lá, adorando junto com eles. Aí quando eu abri os olhos, eles já não estavam mais. Eu falei, amanhã eu preciso trabalhar, vou dormir. Aí já era 4h30 quase. E eu fui dormir. Dormi 1h30, levantei para ir trabalhar. Eu tinha que descer a escadaria, né? Eu morava em cima da igreja. Quando eu fui descer a escadaria, no 4º degrau, eu encontrei uma pedra. Uma pedra preciosa desse tamanho, mais ou menos. Grande, desse tamanho? Grande. Tamanho quase de um limão. Grande. Só que o que me chamou a atenção, pastor, é que ela estava fendida. Ela como se fosse lascada numa ponta, assim. Como se ela tivesse recebido um golpe e saído um pedaço dela. Ela tinha alguns pedaços lascados. E aí isso me chamou a atenção e eu falei assim, Espírito Santo, por quê? Que todas as pedras que eu recebi até hoje, todas foram perfeitinhas. Algumas têm até ouro por baixo, né? Vários tamanhos, mas todas foram perfeitas, nenhuma lascada, nenhuma riscada. Por que essa aqui tá faltando um pedaço? Ele falou assim pra mim, bem no meu espírito, eu ouvi o Espírito Santo falando comigo. Por quê? Você lembra quando você viu o demônio? Eu falei, lembro, Senhor. Então, naquele momento que você estava orando, eles queriam entrar dentro da tua casa para bagunçar, fazer arruaça. Eles queriam trazer problemas para você, tacar sua saúde, tacar seu casamento. Mas enquanto você orava, os meus anjos estavam ao redor da tua casa lutando, guerreando por você. E essa pedra caiu da roupa dele, da armadura dele, para você ver que eles estavam lutando, como uma confirmação para você. Forte. Então essa não foi a primeira pedra que apareceu para você? Não, essa não foi a primeira. Então você pulou as pedras. As pedras têm a ver. A pergunta é essa. As pedras, uns falam que é do uniforme dos anjos, outros falam que não. Explica se essas pedras vêm dos anjos, de onde vem e como foi a primeira, né? Que a primeira, se você estava buscando isso. Explica tudo isso, esse começo das pedras aí. Vamos lá. Esse tem a ver com o anjo. Esse é um nível bem interessante. As pedras, elas são uma manifestação da glória de Deus. A glória de Deus se torna visível, né? No reino do Espírito, para você ver, as ruas são de ouro, né? Os muros, tudo é precioso no reino do Espírito. Então o que acontece? Quando você recebe uma pedra preciosa, pode ser por vários motivos e pode ser várias coisas. Às vezes Deus te dá como um presente para legar teu coração, te dá como uma experiência, te dá como uma confirmação, que já veio para mim pedras como confirmação de oração. Um dia eu estava orando na igreja, buscando algo do Senhor, ajoelhado, na bateria. Não sei nem por que eu fui orar lá na bateria. E eu estava lá ajoelhado, com as mãos assim escoradas no banco da bateria, orando. E o Senhor, me dá uma confirmação, Senhor, eu preciso saber se isso aqui é o certo, o que eu devo fazer nessa situação. É isso, Senhor? É isso aqui, eu estou pensando em fazer isso, isso, isso. De repente caiu uma pedra bem na caixa da bateria e fez pá!
Aquele barulhão, eu falei, o que tá acontecendo aqui? Quando eu olho, tinha uma pedra preciosa na caixa da bateria. Então ali o Senhor trouxe uma confirmação para mim. Eu tava pedindo uma confirmação e a pedra caiu como uma confirmação. E outras vezes eu perguntei Senhor por quê? Como presente. Outro dia eu tava deitado, cheguei do serviço, deitei no sofá e apaguei ali no sofá, né? Quando eu acordei, eu acordei sentindo um negócio me beliscando aqui nas costas. Falei, que negócio tá aqui me beliscando. Quando eu levantei, tinha 3 pedras preciosas embaixo de mim. Debaixo de mim. Como que foi aparecer ali? Entende? Ali veio como um presente. A palavra de Deus diz que enquanto nós, os filhos amados, dormimos, Deus nos abençoa. Então eu não estava orando, não estava buscando nada, estava descansando. E Deus foi lá e colocou 3 pedras embaixo de mim. Então ali eu sabia, ó, enquanto eu durmo, os anjos do Senhor estão comigo, estão cuidando de mim, estão me guardando, estão me abençoando, né? É uma manifestação da glória de Deus. A palavra de Deus também diz que o sacerdote ele não tinha um peitoral cheio de pedras cravadas. Sim. Só que você lê lá em Isaías, vai falar que os anjos também têm. O peitoral de Lúcifer, antes dele cair, tinha 8 pedras preciosas. Então eles carregam pedras preciosas na armadura, na espada, nas suas vestimentas. Então o anjo pode te deixar ali um sinal de que ele estava ali. Ou você está num ambiente de adoração, Deus manifesta a glória, começa a aparecer pedras preciosas, pó de ouro. Então pode ser muitas coisas. Mas tudo está ligado ao reino do Espírito, à glória de Deus. Porque os anjos carregam e manifestam a glória de Deus. Então eles tornam visível a glória de Deus para você, né? E é muito lindo você receber uma pedra preciosa, né? Você recebe de várias cores, alguns recebem azul, vermelho, de cores Sim. diferentes. Tem várias cores, tamanhos diferentes, formatos. Você não trouxe aí? Não trouxe. Eu não trouxe, deixei em casa no meu baú. Eu tenho um baúzinho guardado lá. Tem quantas pedras lá? Nunca contei, pastor. Eu sei que tem um baúzinho lá, eu tô Tem pondo. mais de 10. Ah, tem bastante. Tem bastante. Deve estar beirando umas 100 pedrinhas preciosas. Mas a pergunta, você estava buscando, antes de aparecer a primeira, você pedia a Deus, eu quero um sinal de pedras, ou não nem buscou e apareceu? Na verdade, não, pastor. Foi assim. Eu fui numa convenção da igreja e o pastor que estava ministrando, ele citou essa manifestação. Ele não ministrou sobre isso, ele não explicou, ele não falou, ele só citou que ele foi ministrar numa igreja e começou a aparecer pedras preciosas. E ele só falou assim: se vocês crerem, pode acontecer com vocês. Ele tinha solução? O pastor que estava ministrando tinha. Que ele estava falando que ele foi ministrar numa igreja e as pedras começaram a aparecer. E ele só citou esse evento isolado ali na mensagem e não falou mais nada. Mas o que ele falou? Se vocês crerem, vai acontecer com vocês. E aquilo ficou ecoando na minha mente. Eu fui pro hotel com aquilo ecoando na minha mente. Se você crer, vai acontecer com você. Se você crer, vai acontecer com você. E eu voltei para casa. E aí um dia eu tava no mercado, conversando com a dona do mercado, que era amiga nossa. E eu tava lá com a mão no caixa, assim, eu apoiei o peso do corpo, né, no caixa, conversando com ela ali. E eu comecei a contar da experiência, da convenção, dos milagres que eu vi acontecer. E falei, olha, o pastor lá falou assim que os anjos manifestam pedras preciosas, né? Vou começar a buscar isso. De repente eu senti o meu dedo espetando. Foi uma beliscada, assim, como se alguém enfiasse uma agulha no meu dedo. Falei, ai! Quando eu olho, tinha uma pedra cravada no meu dedo. Eu falei, olha aqui, nós tava falando da pedra preciosa aqui. Olha o que é isso aqui. Ela pegou e falou assim, olha, isso aqui é uma pedra preciosa. Isso aí eu entendo. Isso aqui, nossa, isso aqui é uma pedra preciosa. De onde será que saiu? Eu falei assim, o anjo do Senhor deixou aqui. E a partir daquele dia, começou a manifestar. Aparecia do nada. Aí começou a aparecer como confirmação de oração, como presente do Senhor. Aí apareceu aquela pedra que apareceu para mim no dia da batalha espiritual, foi a 4ª pedra que apareceu para mim. Era a 4ª vez. Era a 4ª vez. E dali começou a aparecer. Assim, às vezes eu orando, tava lá orando na sala, de repente brilhava um negócio no tapete. Deixa eu ver que isso aqui. Aí eu comecei, né, a prestar atenção. Onde tinha brilho, eu olhava. Peraí, tá brilhando esse negócio aqui. Aí tinha lá 3, 4 pedras no tapete. Pegava, guardava a pedrinha. Aí teve um dia
Eu falei assim, eu vou tentar um negócio. Tava lá na igreja, pastor pregando. Eu falei assim, eu vou olhar pro chão e fixei o olho no chão. A palavra de Deus diz assim, tudo é... O coração é uma chave, né? Você intenciona a unção, você intenciona o mundo espiritual com o coração. Você move tudo com o coração. Eu falei assim, vou tentar um negócio diferente. Fiquei olhando pro chão, falei assim, eu quero uma pedra preciosa aqui. E vou ficar olhando pro chão. Fiquei olhando pro chão. Eu dei uma piscada. Quando eu dei uma piscada e eu abri o olho, a pedra apareceu. O pastor pregando, eu falei assim, mas eu quero uma pedra aqui, eu quero achar uma pedra aqui. Mas você mostrou pro pastor? Não, guardei na carteira. Mas foi o quê? Ele não ia acreditar? Não, ele acredita, sim, acredita. Mas eu peguei e guardei, não falei nada pra ninguém. As experiências, não tem experiência que eu guardo só pra mim. Chaves que eu guardo só pra mim. Mas aí ia despertar a fé do pessoal. Aquele dia eu não despertei ninguém, não. Guardei pra mim. Essa aqui eu vou guardar Mas eu pra vou mim. falar essa frase aqui pra você que tá assistindo. Se você crer, pode isso acontecer com você aí. Você que tá assistindo pode estar em qualquer lugar do Brasil ou de fora. Muita gente em Angola, França, Estados Unidos, Espanha, aí Uruguai. Tem uma irmã que sempre nos segue, ela é de Uruguai. Se você crer, isso pode acontecer com você aonde você estiver, em nome de Jesus. Então, se não deu like, compartilha aí nas redes sociais para outras pessoas também estar assistindo esse programa. Pastor, profeta, tem muitas igrejas que não entendem sobre o ministério dos anjos, acho que não deve falar, ou isso e aquilo. Quando você fala de anjo, eles ficam até todo arrepiado, assim, de uma forma negativa. O que você acha disso? Eles perdem, não entendendo o ministério dos anjos, esses ministérios mais tradicionais? Pastor, eles perdem e perdem muito com isso, né? Digo isso com todo respeito, com todo carinho, mas eles perdem muito do potencial do mundo espiritual. Por quê? Nós entregamos uma chave preciosa aqui. Os sinais seguem os que creem. O mundo espiritual você tem que crer. Você tem que crer naquilo que a palavra de Deus diz e através da palavra você acessa. Né? As pedras preciosas, se você crer, você não precisa receber uma impartição para isso. Se você crer no teu coração, se para salvação você só precisa crer e confessar, para o restante é a mesma coisa. Você precisa crer. Isso é suficiente para você manifestar os dons. Se você crê que os dons do Espírito Santo estão dentro de você, você se move como quem já tem. E essa foi a chave que eu usei para mim, despertar os dons. Eu não tinha ninguém perto de mim que pudesse impartir, que pudesse pôr a mão na minha cabeça e orar. Então eu precisei crer. O Espírito Santo está dentro de mim, então com ele também estão os dons. Então eu tenho esses dons. Eu vou começar a agir como quem tem. Então eu comecei a orar pelos enfermos, comecei a executar a chave de crer. Né? E os sinais começaram a seguir. A dimensão das pedras foi assim, eu só precisei crer. Não, eu acredito nessa manifestação. E se Deus está manifestando na vida de outros filhos dele, eu sou filho igual, vai manifestar na minha. Então eu não orei pedindo, não fiz campanha para aparecer pedra, eu só criei e foi suficiente. O fato de eu crer já manifestou aquilo, já ativou aquilo na minha vida. E o ministério dos anjos também é pela fé. Se você não se move por sentimento. Tem hora que eu não sinto, tem hora que eu não vejo, tem hora que eu não ouço, mas eu sei que eles estão presentes. E se eu souber interagir com eles, eles vão interagir comigo. Mesmo que eu não veja, ouça ou sinta. Então, primeiro nível, você tem que ter fé para isso. Para se movimentar com o reino angelical. E por que eu digo que a igreja perde muito em negligenciar esse ministério? Porque foi um ministério dado por Deus. Foi um presente de Deus para nós. E o ministério dos anjos, na nova aliança, é mais intenso do que da antiga. Porque você vai encontrar mais textos sobre anjos no Novo Testamento do que no Velho. Eles se manifestaram mais vezes e de forma mais intensa. Então, a palavra de Deus diz que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para servir a igreja, para servir aqueles que vão herdar a salvação. Eles colaboram conosco no nosso chamado, no nosso ministério. Eles trazem direcionamento. São eles que lutam nas regiões celestiais para que a bênção chegue, para que a resposta chegue. Né? Eles podem ministrar a tua vida, cura, libertação. Teve uma live que eu fiz dos anjos e eu falei sobre isso. Olha, se você crê, você que está enferma, e agora?
e você pedir pro Senhor enviar o anjo, ele vai enviar e vai te curar nesse momento. Tinha uma pastora que ela não cria no Ministério dos Anjos. Tava assistindo a live. Ela falou assim, Senhor... Então, tá no lugar errado. Tava lá, no lugar errado, tava no lugar Que não certo. é no lugar certo, né? Mas é que não acredita que tá Isso, fazendo lá. Tem gente que não acredita, mas fica assistindo os conteúdos, né? Só pra criticar, mas tem hora que o Espírito Santo pega. E na hora que ele pega de jeito. É verdade. E ela olhou assim e falou assim, Senhor, eu não acredito nisso. Tantos anos de igreja, nunca vi um anjo, nunca o vi. Eu não acredito. Mas se ele tá falando, ela viu as pedras preciosas que eu tinha mostrado na live. Ela falou assim, ele tá falando que os anjos podem curar. Eu tô com uma dor no rim faz uma semana e eu não quero ir no hospital, não quero ir na Santa Casa. Se esse negócio é de verdade, envia o teu anjo aqui agora pra me curar. Na hora ela sentiu começar a queimar o lugar da dor. A dor desapareceu no mesmo momento. Ela ficou tão feliz que me mandou um presente depois. Falei assim, ó, pastor, deixa eu tô contando testemunho aqui e esse presente é para agradecer o ensinamento, porque eu tive uma experiência e eu fui curada. Você falou de anjos, existem anjos específicos, alguns falam que existe anjo de cura, anjos de guerra, anjos isso. Existe categoria de anjo nesse sentido? Esse anjo ministra cura? Como é? Como funciona? Sim, vou falar de acordo com as minhas experiências, né? Sim, existem anjos específicos que você pode pedir para Deus. O Senhor envia um anjo da cura. O Senhor envia um anjo de provisão, né? Porque eles são específicos naquilo que eles ministram. Existem anjos cirurgiões. Existe anjo mecânico que aparece do nada para te socorrer na pista, né? Isso já aconteceu. Tem uma vez meu pai e minha mãe foram indo para a convenção com outros pastores no carro. E o carro parou do nada, no meio da estrada movimentada. E agora? Não tem mecânico aqui, como é que vai fazer? A gente não conhece ninguém aqui. De repente, do nada, parou um cara com uma Brasília atrás do carro, Brasília velha, caindo aos pedaços. Ele desceu e falou assim, ó, eu sou mecânico, deixa eu arrumar o carro pra vocês. Foi lá, abriu o capô do carro, ó, tá pronto, tenta ligar o carro. Epá, ligou o carro. Pode ir que vocês vão embora. Eles foram, voltaram, foi levar no mecânico. Aí o pastor falou, vou levar o carro no mecânico pra ver o que aconteceu. Chegou lá, o mecânico olhou, falou assim, vem cá, como você sabia que o problema era esse aqui? Eu falei, não sei, foi um cara que apareceu lá e falou assim, ó, o cara colou um chiclete num lugar lá específico, lá eu não entendo nada de mecânica, que era onde tava vazando e tava dando problema no carro. Ele só chegou, colocou o chiclete lá e foi embora. Desapareceu. E ele nunca mais viu o homem. Ele foi lá, colou o chiclete. Enquanto ele estava lá ligando o carro, o homem desapareceu. Mas cadê o cara da Brasília? Tava aqui atrás agora, ninguém nem viu a Brasília passando, ligando, nem nada. Então era um anjo mecânico. Apareceu um anjo mecânico ali. Ele foi e colou o chiclete no lugar específico do vazamento. Falou assim, ó, isso aqui foi suficiente pra você andar com o carro. Aí depois teve que trocar a peça, né? Mas o anjo deu um jeito com o chiclete. O anjo do chiclete. O anjo do chiclete. E você teve experiência de anjo, com anjo no sentido de arrebatamento? Já teve arrebatamento no espírito? Arrebatamento ainda não. A ponto de ser igual ao Paulo, assim. De sair do corpo, mas é um anjo específico para isso ou qualquer anjo pode levar a pessoa? Pastor, no meu entendimento, é um anjo que acompanha você nesses momentos. Por quê? Mas é um anjo que já faz parte de você, que do seu ministério, que anda com você? Pode ser, e pode ser também um anjo enviado só para isso, né? Por quê? O ministério dos anjos é tão lindo, porque você não se limita só aos anjos que te acompanham. Em momentos específicos, Deus pode mandar um anjo específico para aquela situação, para aquele momento, ou para te guardar naquela missão que você está indo fazer. Às vezes você, por exemplo, você foi convidado para uma outra nação. Deus envia um anjo específico para te guardar naquela missão de nação, né? Na jurisdição daquele terreno. Porque o reino espiritual ele é muito organizado. Ele não é uma bagunça. Ah, os anjos se movem de qualquer jeito, em qualquer hora. Não, eles são organizados, né? A Bíblia mostra isso lá em Daniel, que há territórios que são dominados pelos anjos do Senhor e territórios dominados por principados caídos, né? Onde que reina
Quem está reinando naquele território, naquele terreno, naquela cidade, naquele estado, naquela região. Então, o reino do Espírito é muito organizado. Então, você não se limita só aos que andam no seu ministério, que já estão ativados. Deus pode enviar anjos em situações específicas, né? Para acrescentar, te ajudar, e depois ele sobe, Deus manda outro em outro momento, em outra ocasião. Então, o ministério angelical é muito lindo. E a igreja negligenciou isso por muito tempo, né? Por medo das experiências erradas, né? Ou por outros motivos de religiosidade, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, pastor. Nesse tempo que eu comecei a me mover no profético, ter experiência com os anjos, um dia orando, o Senhor falou assim para mim: filho, quero te pedir algo, posso? Ele pode, Senhor. Ele falou assim: eu quero que você ensine duas coisas. De tudo que você for ensinar, isso aqui vai ser o principal para você. Quero que você foque nisso. Que você treine pessoas nisso aqui. Eu falei: tá bom, Senhor, qual que é o tema? Eu falei assim: eu quero que você ensine as pessoas sobre sonhos e visões e sobre o ministério dos anjos. Eu falei: tá bom, Senhor. Por quê? Assim, porque no último avivamento eu vou restaurar todas as coisas que a igreja primitiva tinha e que com o tempo se perderam. Você pode ver, pastor, que vem numa crescente isso. Agora, pessoas estão falando sobre sonhos e visões. Há alguns anos, poucos anos atrás, você não via. Tô até sentindo a unção de Deus falando isso para você. Uma testificação do Espírito. Alguns anos atrás, você não via ninguém ensinando sobre sonhos e visões e muito menos sobre anjos. Agora, se você pegar, você já vê Deus levantando ministros e pessoas diferentes, estados diferentes, cidades diferentes, ensinando a respeito disso. Porque Deus está levantando pessoas debaixo do mesmo direcionamento. Para esse tempo que nós vamos viver, Deus vai restaurar os sonhos, visões e o ministério angelical, foi o que ele falou para mim. Por quê? Isso está totalmente ligado ao avivamento. Lá Pedro fala assim: nos últimos dias, Deus derramaria do Espírito Santo dele sobre toda a carne. E o que ia acontecer? O povo teria sonhos, visões e profetizariam. E tudo isso, você fala: mas e onde entra os anjos? Os anjos ministram sonhos, os anjos interagem nas visões espirituais e os anjos também interagem na profecia. O ministério dos anjos está totalmente ligado aos dons espirituais. Os anjos estão ligados ao avivamento. Entende? Então é algo que a igreja precisa entender isso. Que o ministério dos anjos é um presente de Deus. Lógico, tem que interagir de maneira sábia e de acordo com a palavra de Deus. Porque tem muita gente buscando conhecimento do lado místico, né? Com conhecimentos esotéricos e contaminando as coisas. Mas a palavra te dá base para tudo. A palavra te ensina a interagir com os anjos de forma sábia, né? E como você perguntou para mim do arrebatamento, se é um anjo que leva, né, nesse nível. O mundo espiritual, você pode acessar ele de forma legal e ilegal. Nós acessamos por meio do Espírito Santo e dos anjos do Senhor. Essa é a forma legal. Eles nos acompanham. O Espírito Santo te leva à experiência, você não força. O Espírito Santo te leva. Os anjos do Senhor são enviados a te levar à experiência. Agora, do lado das trevas, eles não têm legalidade, então eles forçam a experiência. Eles forçam o arrebatamento, que eles chamam de projeção astral. Nosso arrebatamento de espírito, por quê? O espírito vem e te arrebata. Ele te leva à dimensão. Ele te leva a ter a experiência, porque tem um propósito dele. Há um porquê. Tem um propósito divino naquilo. Agora, o lado das trevas, não. Eles forçam a experiência. Eles entram de forma ilegal no mundo espiritual. E lá são os demônios que levam eles. Agora, do reino da luz, são os anjos. Entende? Só que a gente não força a experiência. A gente tem uma vida de intimidade com o Espírito Santo. E todo o resto é consequência. Então, um conselho que eu te dou para você não ser enganado pelas trevas é não forçar a experiência. Busque intimidade e relacionamento com o Espírito Santo. E ele vai começar a te dar as experiências à medida da tua fé, à medida que você suporta. Ele vai te ensinando, te conduzindo, te guiando a experiências cada vez maiores e mais profundas. Só que quando você começa a forçar,
você corre o risco de abrir portas para espíritos enganadores. Se você não tiver o discernimento apurado, se você não tem o entendimento da palavra, se você não sabe receber direcionamento de Deus, não sabe ouvir a voz de Deus e discernir, você pode ser enganado. E tem algo interessante, profeta, aqui, fazer uma pergunta para você. Como tem muitos guerreiros hoje, e causa do YouTube, né? Muitos canais, que é uma bênção, né? Então tem guerreiros, pessoas bem conhecidas que falam, eu tô guerreando com bruxo tal, bruxo guerreando. E aí eu recebo muitas mensagens, eu tô sendo atacado por bruxos, tô sendo atacado por bruxo. Mas tem pessoas que não tem nenhum ministério, uma vida comum, e aí a maioria já fala, não sei se isso tem a ver por causa da influência. Quero saber disso, se isso é porque eles estão ouvindo de ataque de bruxo, que eu tenho 32 anos na fé, eu nunca vi tanta gente sendo atacado por bruxo como agora. Se isso é por causa que eles estão ouvindo e isso acaba influenciando, ou se realmente está tendo muito ataque de bruxo contra o povo de Deus. O que você acha? Aí que tá. Vamos lá. É uma questão bem polêmica, né? Eu recebo mensagem assim também. Mas quem falou pra essa pessoa que ela tá recebendo ataque de bruxos? Eis a questão. O Espírito Santo mostrou? Porque pode acontecer? Pode. Se você é levado por uma nação diferente, você vai ministrar na África, você vai receber ataque de bruxo, certeza. É uma guerra diferente, mas aqui vamos falar assim, no nosso lugar, a pessoa tá No lá, contexto, aqui mora no num Brasil. lugar, vamos dizer, igual eu, numa região, assim, numa cidade pequenininha, pacata. O que você tá fazendo de tão extraordinário pro reino que você tá recebendo ataque de bruxo? Aproveitando essa resposta que você está respondendo, você sofre ataque de bruxos? Até hoje Deus não me revelou nenhum, pastor. Até hoje Deus não falou assim, ó, tem um bruxo lutando com... Até hoje não. Eu já senti, sim, que uma vez o Espírito Santo falou pra mim. Eu tava no quintal de casa e comecei a sentir uma irritação, uma inquietação. Falei, Espírito Santo, o que tá acontecendo aqui? Aí você repreende que tem gente em astral no quintal. Mas não falou que era bruxo. Então eu repreendi, falei, Senhor anjo do Senhor, eu repreendo agora. Vem com a tua espada de fogo e coloca pra fora. Na hora, veio a paz de novo. Aquela inquietação parou. Mas eu recebi um direcionamento do Espírito, né? Então o que eu falo? O mundo espiritual, você tem que ter discernimento. A primeira coisa que você tem que buscar é intimidade com o Espírito Santo, porque a intimidade com o Espírito Santo te dá o discernimento. Porque nesses momentos, quem que vai te revelar? O Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo vai te mostrar o que está acontecendo. Você sente que algo não está normal no mundo espiritual? Quem que vai te falar o que é que está acontecendo? O Espírito Santo vai te dar uma visão, vai te dar uma revelação, vai te dar uma palavra, vai falar com você, o anjo vai se manifestar. Ele vai revelar, né? Mas tem pessoa que não está fazendo nada para o reino, não está manifestando nada, não está acrescentando na vida de ninguém, e está sendo atacado por bruxo. Eu acho que é uma vontade dela, da alma dela de falar isso, ou quer se aparecer. Eu não sei qual que é a essência da pessoa, mas você pega e olha para a vida da pessoa e fala assim, mas não faz sentido isso aqui que ela tá falando. Né? Para que um bruxo vai ficar atacando pessoas aleatórias assim, nada? Né? Não tá fazendo nada de extraordinário. A pessoa não tá saqueando as trevas, não tá ganhando alma para Jesus, não se move nos dons, não ativa ninguém, não ensina ninguém. Qual que é o propósito do bruxo atacar ela? Você já recebeu mensagem de alguém falando que tô sendo atacado por bruxo e você olhou Já, e um você fala o monte. quê pra pessoa? Eu não falo nada. Eu falo assim, vai orar. A guerra é sua. Ele não pede pra você ajudar na guerra? Não, eu não entro nessas guerras não, pastor. Você não entra? Não, se você está sendo atacado, você tem que buscar o direcionamento do Espírito Santo. É a sua guerra, a sua batalha. Se é amigo meu, eu oro, intercedo junto. Mas se é uma pessoa do nada me manda mensagem, eu não sei, não conheço a pessoa, vou entrar numa guerra que eu nem sei o que está acontecendo, né? Porque a gente recebe mensagem de um monte de gente que a gente não conhece. Mas você fala assim, ó, Deus falou que é você que vai me ajudar. Porque tem mensagem assim, É. Deus mostrou que é você. Tá, mas Deus não falou comigo. Eu sou sincero com a pessoa, eu respondo com toda educação, com toda amor. Falo, ó, Deus não me falou nada.
Se ele me falar, ó, eu vou orar. Se ele me falar para entrar, se ele me falar para guerrear e te ajudar em oração, eu te ajudo. Tem importância. Mas eu não, pastor, eu aprendi uma coisa, eu não me movo sem direcionamento de Deus. Porque muitas vezes a gente quer se mover na emoção, a gente vê a mensagem da pessoa, fica com dó, quer ajudar, aí quer orar. Se você entra em batalhas que Deus não te mandou, você tá por conta. Aquilo trava a tua vida, te gera um peso. Agora, se a pessoa manda uma mensagem, o Espírito Santo fala com você, olha, realmente ela precisa de ajuda, ajuda ela. Já aconteceu. De pessoa que eu não conheço mandar mensagem pra mim, o Espírito Santo, enquanto eu li a mensagem, falou assim, ajuda essa pessoa. Socorre ela. Manda dinheiro pra ela. Teve pessoas que eu já mandei dinheiro, não sei como é ser. Mandou mensagem, você manda uma oferta pra ela. Ela tá precisando, ajuda. E a pessoa manda depois chorando. E a pessoa não me pediu dinheiro. Não me pediu oferta. Pediu ajuda em oração. E Deus mandou enviar um dinheiro pra ela. A pastora precisava pagar o aluguel. Deus te usou. Precisava comprar fralda pra minha nenê. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro pra comprar comida pra nenê. Mas você vai fazer isso com todo mundo que te mandar mensagem? Não tem como. Né? Então, assim, quando eu leio uma mensagem, eu já busco o discernimento do Espírito. Espírito Santo, isso aqui. O que eu faço? Atendo, continuo, interpreto esse sonho, não interpreto. Porque também o que eu recebo de mensagem para interpretar sonho não tá escrito. Né? Mas tem sonho que você vê ali que é um sonho da alma. Que é um sonho que não tem nexo com nexo. Não faz sentido nenhum. Então você tem que ter um direcionamento do Espírito Santo para saber discernir também isso, né? Então, isso só vem com relacionamento. Agora, se o Espírito Santo me mandar entrar numa batalha, aí eu entro, porque eu sei, eu vou estar amparado, vou ter proteção dos anjos, o Senhor vai estar comigo, eu tenho certeza que nós vamos vencer. Mas se eu entrar na guerra de todo mundo que me manda mensagem, eu não vou ter tempo mais para nada. E sobre transferência de unção? Você começou a buscar, disse que não tinha muito ensino na época sobre sonhos e visões e anjos, e Deus até falou para você ensinar sobre isso. Você transfere essa unção para as pessoas e você lembra de alguém específico que não via anjo, não tinha experiência com anjos, não tinha visões, não tinha sonhos, e depois que começou a entrar no seu ensino, não sei se faz mentoria ou algum grupo assim, o discipulado, começou a acontecer na vida dessas pessoas. Você lembra de pessoas específicas? Pastor, eu tenho um grupo de discipulado, né, um grupo fechado. Eu não procuro números nesse grupo. Eu só coloco quem o Espírito Santo direciona. E essas pessoas, elas começaram a romper. Começaram a ter experiências, visões. Começaram a receber penas angelicais, pedras preciosas. Né? E elas estão debaixo da cobertura, estão debaixo de oração. E elas falam para mim, olha, minha vida mudou, minha vida tá diferente, tá rompendo, as coisas estão acontecendo, tendo experiências. Tô tendo sonhos, agora eu consigo interpretar os sonhos, né? E no começo a pessoa mandava sonho todo dia, agora ela já consegue interpretar, né? Tá debaixo de ensinamento. Porque o ensinamento te dá entendimento e te traz discernimento para você começar a andar a sua caminhada sozinho com o Espírito Santo. A pessoa não pode ser dependente. Ela tem que ser dependente do Espírito Santo, não de um ministro, né? Então as pessoas vêm, pedem a impartição da unção, mas quem libera é o Espírito Santo, né? Tem pessoas que vai lá, você vai orar por ela para impartir, mas o Espírito Santo não vai liberar, porque ela ainda não está pronta. Ela não vai suportar aquilo que você carrega. Então eu oro, a pessoa vem, pastor, você pode impartir unção? Eu imparto. Deixa eu orar por você. E aí eu peço, o Espírito Santo libera aquilo que o Senhor deseja. Ou eu busco no Espírito o que ele quer liberar. Então, assim, é uma impartição direcionada. Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu libere sobre essa pessoa? Porque tem coisa, às vezes a pessoa vem, eu quero que você fale isso na oração. A pessoa já chega te impondo algo. Dá a listinha. Quero que você... Isso. Tá bom, eu vou orar. Mas quando eu oro com sabedoria, entendimento. Você não segue a listinha? Não. E ele não fica chateado, não? Pastor, você esqueceu. Pode ser que fique, mas... Ninguém nunca reclamou? Não. Pra mim, não. Mas eu oro direcionado pelo Espírito Santo. Mas aí a pessoa sente a presença de Deus, sente que ela recebeu algo, ela nem vai lembrar da lista.
né? Se ela for tocada ali, porque quando você libera o que o Espírito Santo quer que você libere, ele vai tocar. Agora, se você vai lá liberar só porque a pessoa está pedindo, não vai acontecer nada. Porque o Espírito Santo não vai liberar. Não é assim que funciona. Você precisa de um processo. E as pessoas, muitas vezes, elas acham assim na impartição uma maneira de pular processo. A impartição é o caminho mais rápido, vou pular todo o processo. Não, a impartição é real. Ela acontece, mas ela tem que ser direcionada por Deus, tanto de quem vai receber, de quem vai ministrar. E o povo não entende isso. Essa é uma chave. Por quê? Tem tempos para tudo. Há tempo que você está preparado para um tipo de unção, mas você não suporta outra. Deus já preparou aquilo para você, mas tem um tempo determinado que você tem que passar pelo processo, e as pessoas não querem passar pelo processo de crescer na intimidade, na caminhada. Por quê? Se Deus der aquela unção que ela tanto deseja hoje, se ela não tiver estrutura, a unção quebra ela. Por isso que Jesus falou assim, olha, não se coloca vinho novo em odres velhos. Você precisa de um processo de restauração para depois colocar o vinho novo. E se a pessoa recebe uma impartição de uma unção que ela não tem estrutura, é perigoso para ela. O odre se rompe e ela perde até o que tinha muitas vezes. E eu tava num evento, um evento que tava até um amigo nosso também que já participou no Podercast aqui, o Marcelo Casagrande, apóstolo Marcelo Casagrande, você já conhece? Já ouviu falar? É usado em cura e milagre? Conheço. Não conheço pessoalmente, mas conheço ele. Eu conheço ele, ele não me conhece. E nós estávamos no mesmo evento onde nós recebemos uma transferência. A dele foi até mais forte que a minha, ele conta no nosso podcast do jeito que foi. Mas eu estava nesse evento. E eu prestei atenção nisso, nos eventos. Todo mundo recebeu a transferência ali. Que era o Randy Crack, né? O Randy Crack é a equipe dele, né? Eu acho que tinha uns 40 americanos. Todos receberam a unção ali naquele evento. Mas poucos manifestou depois. Vamos dizer, o Marcelo Casagrande, eu, e aquela que deu na dimensão maior. Alguns, vamos dizer assim, então é como se a transferência, alguns receberam, outros receberam a oração da transferência, mas ainda não manifestou. Tem o nosso amigo Caio que diz que existe um tempo certo para manifestar, né? O pastor Caio. Mas eu quero só falar isso. Agora estamos assistindo o Podercast, daqui a pouco você vai orar. Essa pessoa que está assistindo vai poder estar vendo anjo ou não? Ele quer estar na expectativa. Vamos lá. Como eu disse, é uma crescente. Igual você deu um exemplo aí. Tem coisas que você recebe, que o Senhor te dá e fica adormecido. E você precisa despertar aquilo. Vou te dar um exemplo. Você recebe impartição do grande homem de Deus, que faz curas, milagres extraordinários. Deus faz curas, milagres extraordinários através da vida dele. Milagres criativos. Parece rim quem não tem, né? Órgãos que foram retirados são colocados novamente. Sobrenatural. Você recebe impartição desse homem. Deus te liberou para você. Mas nada acontece. Você sentiu o teu espírito pulando na hora. Você recebe, você fala, eu sei que eu recebi. Por que não acontece? Tem um segredo aqui. É outra chave. É outra chave, vou entregar para você. Entregar para vocês que estão assistindo o Podercast. Você recebeu uma impartição do homem de Deus. Você tem que entender como ele funciona. Como é que ele opera? Como é que ele funciona? Então é importante você ter um mentor para ensinar. Mas tem uma chave aqui, ó. Para ele fluir nesse dom, quanto tempo de oração? Quanto tempo de jejum? Quanto tempo de adoração que ele executa para manter a unção nesse nível? A unção é um combustível. Se você não tiver o combustível, o carro não anda. Não é? Então, você tem que entender como que funciona ali. Porque você quer receber, o homem entrega tudo para Deus. Renuncia tudo. E aí você só quer receber uma impartição e fluir no mesmo nível de intensidade, sem oração, sem consagração, sem santidade, sem leitura, sem jejum. Você entende? Quanto tempo aquele homem passa com Deus? Você vai ter que fazer a mesma coisa para fluir no mesmo nível de intensidade dele. Você pode até fluir em coisas pequenas, mas se você quer operar no mesmo nível, tem que correr atrás, é o processo. Deus te deu o dom.
Mas o nível de manifestação e intensidade vai depender da tua busca com Deus. O dom tá lá. Mas se você não se encher da unção, não multiplicar a unção, não crescer na unção, ele não vai ter intensidade. Então, se ele não orar, não jejuar, não ler a Bíblia, não vai acontecer. Vai acontecer menos. Em uma intensidade menor. Ou nem aconteceu, vai ficar adormecido lá. Se ele orar 5 minutos por dia... Aí ele não vai fluir nesse nível de Deus restaurar órgãos que foram retirados, né? Aí as pessoas não entendem isso. Elas querem receber a impartição, mas elas não querem depois manter a unção. Porque a unção pode tocar você. Vou te dar um exemplo bíblico para isso. Saul. Ele foi ungido rei por Samuel. Só que nada aconteceu. Mas ele foi ungido. Aí Samuel fala assim, agora você sobe o monte. Você vai se encontrar com uma comitiva de profeta. Você precisa de um ambiente profético para ser ativado. Você recebeu, mas você precisa ativar isso aí. Vai, se encontra com os profetas, vão estar descendo do monte, eles vão estar descendo, tocando, cantando, e você vai ter um encontro com Deus. E você será um novo homem. Aí Saul sobe o monte, se encontra com os profetas. E eles vinham descendo, tocando, cantando, profetizando. Saul, naquele momento, o espírito se apodera de Saul. E ele começa a profetizar. Tava lá. Mas ele precisou ativar, ele precisou entrar no ambiente profético para ser ativado, para depois ser um novo homem. Então muitas vezes você recebeu o dom, mas precisa de um ambiente para ativar, e depois você precisa manter isso. Você recebeu a unção que tocou você hoje, a unção veio violenta, você caiu, sentiu o teu espírito, sentiu a glória, sentiu o poder. Se você não cuidar, não manter essa unção, ela vai diminuir. E se ela diminuir, a intensidade da manifestação diminui. Então, se quer ser usado em milagre, você tem que manter o nível da unção. Não só manter, mas buscar crescer na unção. É crescente. E a unção vai te levando a dimensões cada vez maiores. E é onde surgem as experiências com os anjos, as dimensões. Mas é a unção que te leva para isso. Né? Conforme você cresce na unção, Deus te entrega mais. A parábola dos talentos. Quanto mais você multiplica, mais Deus te dá. Quanto mais você cresce, mais Deus te dá. Por quê? Você vai criando estrutura. O teu corpo vai tendo estrutura para aguentar aquela nova unção, aquela nova carga de poder. Mas se a pessoa não ora, não jejua, não se santifica, não faz nada, como que ela quer receber algo mais de Deus? Né? Então, se você recebeu impartição, quer fluir na mesma intensidade daquele ministro, procure entender como que é o processo de vida dele, de comunhão com o Espírito Santo. Quanto de renúncia ele faz por dia para ter aquela unção naquele nível. Você precisa entender isso. E você sabe o nome dos seus anjos? Tem pessoas que sabem, né? Olha, eu sei o nome de 3. Quantos você tem? E eu sei, que eu já sei que o Senhor me mostrou 5. Né? 3 eu sei o nome, os outros eu coloquei apelido. Qual é o nome? Pode falar? Ó, um chama Uriel, que é o meu anjo principal. Ele é o que fica comigo o tempo inteiro do ministério. Os outros 2 eu não vou falar, não. Eu tenho um de cura, que eu sei o nome. Mas por que não quer, pode falar? Aí tem um que é o mensageiro, que é o que traz direcionamento. E tem mais outros 2 aí que eu não sei o nome, né? Mas aí eu coloquei um apelido neles, de acordo com o que eles fazem, né? Mas você não precisa saber o nome, né? Tem muita gente que fica nessa neura. Ah, precisa saber o nome do anjo, precisa saber o nome do... Não, você não precisa saber o nome do anjo para operar com ele. Se você sabe qual é a função dele, já é o suficiente. Se Deus te revelar a função dele, já é suficiente para você operar com ele. E como opera com ele? Através de uma chave se chama palavra rema. Revelação. Deus te fala e você se move debaixo da palavra dele. E aí você vai ter todo o aparato dos anjos. Porque assim, os anjos, nós não mandamos neles, né? A gente não manda em anjo. Eles só obedecem uma voz de comando, que é a voz de Deus. Aqui que tá a chave. Quando eles reconhecem que o que você está falando vem de Deus, está alinhado com a palavra de Deus, está alinhado com o propósito,
Qualquer comissionamento, direcionamento que você der para eles, eles obedecem. Mas tem que estar alinhado com o propósito, tem alinhado com o que Deus quer fazer. Porque eles precisam reconhecer em você que o que você está falando tem a voz de Deus, tem o direcionamento de Deus para eles, e eles reconhecem a autoridade que você carrega. Ministério com anjos e de libertação é autoridade. A chave é autoridade. Você entender sobre a autoridade, saber estar debaixo de autoridade, saber como funciona. Esse é o segredo. Quer ser um libertador de alto nível, quer interagir com os anjos, você precisa estudar a autoridade. Entender o que é autoridade. Autoridade, você aprende, você é como fala, com conhecimento ou é com consagração, oração, jejum? Como é que você aumenta a sua autoridade? Tem alguns caminhos aí. Tem a autoridade que vem por meio do conhecimento. Você entende, conhece, e aquilo te dá um nível de desfrute. Você usufruir daquilo que você conhece. Né? O pastor Luiz Hermínio fala isso. Você só consegue usufruir daquilo que você entende. Então, quando você tem um entendimento, tem uma revelação, você recebeu uma autoridade em cima daquela revelação. Tem a autoridade que é delegada. Né? Eu uso o exemplo do centurião. Ele chega para Jesus e fala, ó, meu servo está doente, ele vai morrer, e eu preciso que o senhor cure ele. E Jesus fala assim, eu vou lá, vou na sua casa, e eu curo ele. E ele dá uma chave preciosa aqui, de movimentação angelical de uma forma indireta. Ele fala, Senhor, não precisa ir. Eu entendo de autoridade, porque eu sou homem que tem autoridade, e eu também estou debaixo de autoridade. E quando eu mando, o meu soldado obedece. Se eu falo vai, ele vai. Se eu falo vem, ele vem. Olha o que ele fala. Mas eu sei que o Senhor é homem de autoridade. E se o Senhor der uma palavra, meu criado ficará curado. E Jesus libera uma palavra. Só que quem que foi lá executar? Estava falando de movimentação angelical. Jesus libera a palavra, seja curado, conforme você creu. Naquele momento, o anjo do Senhor foi lá e curou o servo do centurião. Fica assim, um contexto indireto, mas você entende, ele estava falando do quê? Ó, eu mando e o soldado vai. Quem são os soldados do exército de Cristo? Os anjos. Os anjos. Então, Jesus liberou a palavra, os anjos foram executar. Então, só que olha o que aquele homem fala. Eu tenho autoridade porque eu estou debaixo de autoridade. Então, você precisa entender que existe a autoridade que você conquista pelo conhecimento, aquilo te dá que nem. O que eu estou falando aqui, eu tenho autoridade para falar porque eu tenho revelação, eu tenho conhecimento e eu tenho experiência. Foi uma autoridade conquistada. E tem a autoridade que é delegada, você está debaixo de uma autoridade, você está debaixo de uma paternidade que se move, você vai se mover também, porque aquilo que a tua paternidade tem, você está debaixo dela, você se move debaixo daquela autoridade, daquele manto, daquela capa. E tem a autoridade que é dada pelo próprio Senhor Jesus, que é a unção que é liberada sobre a tua vida. A unção que Deus libera é a autoridade que vem do alto. A palavra de Deus diz, né? Que não tem autoridade nessa terra que não foi dada por Deus. Até mesmo as humanas, prefeitos, vereadores, governadores, presidentes, é autoridade divina. Foi Deus que constituiu, Deus que pôs lá, você goste ou não. Então não tem autoridade que não veio de cima. Então, quer entender sobre os anjos, você tem que entender que a autoridade é o caminho. Níveis de autoridade te permitem a manifestações mais intensas. Você lembra de outras experiências marcantes com anjos? Desde a primeira visitação que foi naquele sonho pra cá, tem quantos anos? Olha, pastor, não contei, mas 5. deve ter uns 10. 10 anos. Então, em 10 anos você deve ter outras experiências. Lembra de alguma aí agora? Vou contar uma mais recente, né? Tem a ver com o nosso amigo Caio. Eita, glória. O pastor Caio me chamou para ministrar em Goiás no final do ano passado, num retiro de jovens. Eu achei essa experiência muito marcante para mim, interessante. Por isso que eu vou contar ela aqui. E aí eu peguei, comprei a passagem de avião, compramos essa passagem de avião. E 3, 4 dias antes do evento, eu fui almoçar na minha mãe, eu sentei lá na área para descansar um pouco e eu tive uma visão. Eu me vi dentro do avião,
sentado na última poltrona. E naquela visão eu vi o anjo do Senhor de frente com a porta do piloto. Eu falei, vixe, vai acontecer alguma coisa nesse voo? Eu tô vendo eu dentro do avião e um anjo lá dentro. Pra que um anjo ia vir? Vai acontecer alguma coisa nesse voo, já vou meio preparado, né? Mas não tive medo porque se o anjo tá lá, vai acontecer alguma coisa, mas ele vai estar lá. Qualquer coisa, se o avião cair, eu subo nas asas do anjo e vou com ele. Então eu pensei isso aí. Falei, não, o anjo foi mandado, tem um propósito. O anjo não vem à toa. E eu peguei, chegou o dia da viagem, aí eu tive que viajar 200 km de carro, né? Deixei o carro lá no aeroporto e fui. Quando eu entrei dentro do aeroporto, pastor, começou uma chuva violenta. Eu saí de casa, tava sol. Quando eu cheguei lá na cidade, já tava aquele tempo negro, parecia que tinha virado noite. Falei, ixi, começou a chover forte. O avião atrasou 3 horas para chegar. Eu falei, meu Deus, vou perder a conexão. Tinha que fazer conexão de São Paulo para depois Brasília. Eu vou perder o voo. Ixi, vai virar uma bagunça. E era o tempo cronometrado. Tinha que chegar lá, muito corrido, né? Bate e volta. Tempo muito apertado. E eu preocupado em chegar lá. E chuva, 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 vento, vento. E o avião não chegava. 3 horas de atraso. E eu preocupado com o horário de chegar lá. Aí o avião chegou. Entramos no avião. Até então, tava preocupado com a chuva. E Deus mandando chuva, chuva, chuva e vento. Dentro do avião, avião ligado. Ficamos 1 hora lá parado. Com o avião posicionado para ir. E ele não podia ir. Aí, de repente, o piloto fala assim: pessoal, a gente já tá atrasado, muito atrasado. Todos os voos estão atrasados hoje por causa da tempestade, do tempo. E eu vou levantar o voo mesmo assim. Eu preciso decolar, eu preciso ir. E tá tempo de chuva, tá vento contrário, mas eu vou levantar o voo mesmo assim. E eu de boa lá no avião. Os outros ficou de boa, os passageiros? Até então tava todo mundo de boa, né? Todo mundo conversando, feliz. Tinha um casal francês na minha frente lá, eles estavam conversando em português. Mas eu não sabia que eles eram francês nem nada, eles estavam conversando em português. Aí o motorista começou o avião. No que ele decolou, começou a erguer o voo, a gente sentia o vento jogando contra o avião, sabe? Quem já teve outros voos bons e calmos, sente a diferença de uma turbulência, né? Era o meu segundo voo. E lá o avião com dificuldade pra subir, subindo. Aí ele conseguiu lá, aí de repente ele dava umas quedas violentas para baixo, assim, é como se ele perdesse a altitude de uma vez. Aí parece que ele tava numa montanha russa, subia aquele gelo na espinha, assim. E o povo gritando, aí o casal na minha frente começou a falar em francês, não sei o que eles estavam falando, a mulher tava desesperada lá. Gritando, ai meu Deus, não vai cair. E o avião tremendo com o vento, com as coisas. De repente, eu me lembrei da visão. E o povo, ai meu Deus, o avião vai... Porque ele dava umas quedas muito bruscas pra baixo, pastor. Eu não sei se isso é normal numa turbulência, mas ele tava aqui, a gente sentia que ele tava aqui, de repente dava umas quedas assim, aí depois ele voltava com muita dificuldade pra cima. E aí eu lembrei da visão. Onde eu tava sentado? Na última cadeira. Falei, cara, eu tô na última cadeira igual na visão. Aí quando eu olho pra cabine, eu vejo um anjo parado lá de frente com a porta da cabine do motorista, do piloto. Motorista não, é piloto. E aí o anjo olha pra mim, começa a dar risada. E acena com a cabeça. Eu falei, anjo engraçadinho. E você não tava com medo? Eu não, comecei a rir lá no fundo. O casal francês gritando em francês, o povo desesperado com medo do avião cair, porque o avião não parava de tremer, ele ficava assim, ó, chacoalhando, dava umas quedas para baixo, com dificuldade subia. Falei, não vai acontecer nada esse avião, não vai acontecer nada. Peguei e coloquei o Antônio Cirilo no celular, fiquei ouvindo as canções, e rindo e escutando louvor. Aí chegamos em São Paulo, tinha que descer em Guarulhos. Aí o piloto, pessoal, a gente chegou, mas a gente não pode descer. Não tem onde o avião parar. Tá tudo congestionado, tá uma bagunça o aeroporto, os voos estão todos atrasados, eu vou ter que ficar rodando aqui. E ele ficou dando volta. Vamos lá, 2 horas lá dando volta em volta do aeroporto. E nisso, só atrasando, né, meu lado? Só atrasando na hora de eu chegar lá. Aí o povo começou na neura lá dentro do avião.
Meu Deus, vai acabar o combustível, o avião não tem combustível, vai acabar o combustível. E o povo com medo do avião cair. Falei assim, esse povo tá muito desesperado. Se eles soubessem que tem um anjo aqui, pode acabar o combustível, porque ele carrega o avião nas costas. Aí o avião desceu, consegui chegar lá em São Paulo, mais tantas horas de atraso. Cheguei lá, praticamente o dia tava amanhecendo quando eu cheguei em Brasília. Aí já chegamos, já fomos pro evento, ministramos, foi muito forte, 3 dias assim de poder mesmo, sobrenatural. Mas foi uma experiência que me marcou. O anjo tava lá dando risada. Deixa eu dar uma animada nesse voo pro Jonathan. Eu acho que o único que tava rindo lá no voo era você. Era eu e o anjo. O povo ficou desesperado com medo do avião cair por causa da turbulência, do vento, da chuva. E foi assim, foi uma chuva bem forte mesmo, assim, sabe? Turbulência. Foi a minha única turbulência. Não sei se vai ter outra e como vai ser, mas a minha primeira turbulência foi tranquila, porque eu sabia que o anjo tava lá, então não tive medo, não. Tem gente que tem medo de andar de avião. Então não tem medo, não. Eu nunca peguei turbulência assim nos voos, né? Foi só falar que é meio assustador. Pro pessoal foi assustador, assim. A minha primeira experiência de turbulência foi tranquila por causa do anjo, né? Talvez Deus mandou o anjo pra me acalmar. Pra te calmar. E quando você ministra nas igrejas, você ministra com anjos também ou vai no profético? Como é quando você está ministrando? É palavra, profecia, é anjos? Como é? Eu entendo assim, pastor. Toda ministração, você falando anjo ou não, você direcionando anjo ou não, eles ministram junto com você. Quando você impõe a mão para curar um enfermo, mesmo que você fala só, seja curado, quem está ministrando com você é um anjo do Senhor. Para cada dom que você tem ativado, tem um anjo específico ali com você. Ou Deus envia um naquela hora para te ajudar naquela missão e ministrar a pessoa, sabe? Então, por mais que você não fale sobre anjo na ministração, que você não cite anjo, que você não fale anjo faz isso, faz aquilo, quem está colaborando com você no seu chamado são os anjos. Indiretamente. Eles estão ali com você, te guardando, protegendo, lutando, protegendo sua retaguarda enquanto você ministra as pessoas, liberando palavras proféticas no teu ouvido espiritual. Os anjos, eles ajudam muito no ministério profético, porque eles trazem a revelação para você ali. Eles que sopram no teu espírito as revelações, os direcionamentos da parte do Senhor. Então tem muita gente que ouve anjo e acha que é o Espírito Santo que está falando. Mas porque ainda não aprendeu a ouvir e discernir a voz do Espírito Santo da do anjo, ele fala que tudo é o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo está me falando. Mas a maioria das vezes é o anjo que está trazendo a revelação. Como saber quando é o Espírito e quando é o anjo? Intimidade. Intimidade com o Espírito Santo. Porque, se eu pegar um telefone agora e eu conversar com você, e logo em seguida eu passar o telefone, vou dar o exemplo do Caio, e ele falar com você, você vai saber diferenciar a voz? A voz de vocês são diferentes, dá pra saber. Exatamente. A voz é diferente. A palavra de Deus diz assim, que há muitas vozes, mas todas elas têm sentido. Então nenhuma voz é igual a outra. Pode ser parecida, mas não é igual. Tem um timbre, tem um jeito de falar diferente, tem os jargões, né? Tem o sotaque diferente. Você pega um paulista e um do Rio de Janeiro, é totalmente diferente o jeito de falar, né? Um mineiro do gaúcho. Então tem os jeitos, né? Os trejeitos, o timbre, a frequência, o jeito que fala, o jeito que impõe a voz. Então você sabe reconhecer quando é uma pessoa e quando é outra pela intimidade. Você conhece. Quando você tem intimidade com a voz do Espírito Santo, você vai saber diferenciá-la de qualquer outra voz, por mais que seja parecida. Então, como você vai discernir? Discernimento só vem pela intimidade. O anjo pode até falar parecido, mas você sabe, peraí. O timbre, a frequência é diferente. Então, assim, é muito parecido às vezes. Mas você vai saber discernir por causa da tua intimidade com Deus. Porque se você sabe reconhecer a voz do Espírito Santo dentre todas as outras, qualquer outra voz que falar com você, já vai saber, não é o Espírito Santo. Então aí você vai discernir. Quando você está ministrando, às vezes o Espírito Santo fala e às vezes o anjo fala com você e você sabe, que o anjo está falando isso.
Sim, Você sabe. sei. Comigo eu sei. Eu sei discernir as vozes. Por exemplo, comigo acontece assim. Comigo eu tenho uma facilidade porque comigo flui assim, tá? Com cada um é diferente. É particular com Deus. Tem a ver com os mantos que carrega. Tem a ver com um monte de coisa. Quando o Espírito Santo fala comigo, ele fala diretamente no meu espírito. Eu ouço ele falando comigo como se eu estivesse conversando com o Senhor. Conversando com o Caio, conversando com qualquer outra pessoa. Os anjos se comunicam comigo de uma forma diferente. Eles me dão visões. Eles me Mas dão você não escuta a imagens. voz. Na maioria das vezes, eles me dão imagens. Eles me dão imagens mentais, me dão como se fossem vídeos na minha mente. A maioria das vezes, eles se comunicam comigo por visão e por sentimento. Né? As pessoas falam, palavra de conhecimento, a pessoa tá com dor no joelho, você sente uma fisgada no joelho, né? O anjo que tocou você, ele é uma revelação dada por anjo. A palavra de A conhecimento palavra é de um anjo. conhecimento é a operação angelical toda. Na maioria das vezes. Qual dons você tem? Pastor, eu me movo bastante na palavra de conhecimento, né? Nos dons da revelação, dons de curar. Assim, é a base ali do meu ministério, né? O profético, junto com a cura, o discernimento de espírito, que é pelo qual você tem experiência com os anjos. Se você quer ter experiência com os anjos, ativa esse dom. Discernimento de espíritos. Que é por meio desse dom que flui as experiências. Você tem que ter esse dom ativado para interagir com os anjos, para ver. Porque as pessoas falam assim, eu quero visão aberta, eu quero visão aberta, eu quero visão aberta. Mas visão aberta é o dom de discernimento de espírito fluindo. Visão fechada é dom de discernimento do espírito fluindo. Então, se você quer interagir com os anjos, é esse dom que você precisa buscar. E esse dom, aí vem as intensidades, né? Do dom. Você tem que carregar o dom com unção. Aí você vai se enchendo da unção, o dom vai crescendo. Aí você começa com a visão fechada, depois você vai para a visão aberta. É todo um processo. Deus não vai abrir a visão da pessoa do nada, assim, Deus abriu minha visão do nada. É um processo que ela tem que passar, ela tem que crescer na unção, crescer o dom, para ela fluir naquela intensidade de visão aberta. No começo eu só tinha visão fechada, eu via os anjos por visão mental. Hoje não, hoje já consigo ver eles aqui do lado, né, com a visão aberta. Mas é um processo, você cresce no dom, você vai desenvolvendo, vai usando o dom, usando, praticando, e você vai crescendo, vai fortalecendo o dom, né? Vai exercitando os sentidos espirituais. Qual é a sua expectativa para 2026? Provavelmente esse vídeo aqui nós estamos gravando aqui perto do evento do dia 6 de dezembro, mas já vai ter passado. Um evento sobrenatural, já creio que vai ser. E talvez esse vídeo entre no 2026. Qual é a sua expectativa para 2026? Pastor, a minha expectativa está muito grande nesse ano de 2026. Porque eu sinto no meu espírito algo profético. Que esse ano de 2026 vai ser um ano que Deus vai acelerar muitas coisas no mundo do espírito. Tô sentindo muito forte a unção enquanto eu tô falando isso. O que Deus tem para fazer na nossa nação, ele tem pressa. Porque o que vai acontecer na nossa nação vai interferir em todas as outras. Então, algo muito grande. Vai haver um derramado do Espírito Santo muito grande. E o que começa já? Amanhã. Aleluia. E o que Deus vai fazer? Ele vai acelerar muitas pessoas. Você vai ver pessoas grandes caindo. Deus levantando pequenos. Deus vai levantar uma geração com um coração que não se vende. Com um coração realmente, com a essência do Espírito Santo e com a essência do amor. Porque uma coisa é você se mover nos dons, mas não amar as pessoas. Você ministrar, mas não ter o amor. Eu sinto que Deus vai batizar a nação brasileira com amor. E esse amor vai gerar o fogo do avivamento genuíno. E Deus vai varrer todo o planeta Terra com esse fogo do avivamento.
Aleluia. Por quê? Jesus olhava para os enfermos, a primeira coisa que manifestava nele, a compaixão. Ele via e sentia a dor. Deus vai levantar ministros que vão olhar para os enfermos, vão sentir a dor deles. E vão ministrar com compaixão, com amor, com graça. E quem faz isso não se vende. Quem se move pelo amor não se corrompe. Porque o coração dele é abençoador. Deus vai levantar ministros com um coração abençoador. Que eles vão confiar na provisão, não vão precisar se vender por ela. Então é algo muito forte que Deus vai fazer. Deus vai restaurar todas as coisas. Como ele disse para mim alguns anos atrás, eu vou restaurar todas as coisas. Porque esse é o último avivamento. Pastor, eu creio que não vai haver outro. O que nós vamos viver é o último e Jesus vai voltar. Então é algo muito forte. O que nós vamos viver, pastor, é coisas que os apóstolos do Cordeiro não viveram. E olha que eles viveram coisas que não estão nem descritas na Bíblia. E nós vamos viver isso, esse nível de manifestação, esse nível de intensidade. Eu creio que os hospitais vão se esvaziar de uma noite para o dia. Sabe? Um avivamento que vai varrer, vai começar pela nossa nação, eu creio nisso. E vai se espalhar para todas as outras. Aleluia. Então Deus está esperando você se posicionar para usar a sua vida nesse último avivamento. Se posicione em fé, se posicione em ousadia. Busque a comunhão e intimidade com o Espírito Santo e ele vai te batizar com amor e com fogo. Da glória. Eu recebo. Pastor, profeta, queria que você falasse seu Instagram, seu canal no YouTube, se o dia que você faz live, sempre tem feito live lá no seu canal, né? Você fala aí pro pessoal. Eu vou deixar o Instagram do profeta aqui na descrição do vídeo, no segundo link vai estar o Instagram, mas você fala e queria que você orasse por transferência, manda fogo aí, que deixa Deus te usar. Amém. Você fala suas redes e eu faço a oração. Meu Instagram tá Jonatas S. Lobo. É o primeiro que vai aparecer lá. Né? O meu canal no YouTube é Pastor Jonatas Lobo. Também só vai achar eu lá. Tá bem facinho de achar, né? Você digita já aparece lá meu nome. Quais os dias que faz a live? As lives no canal, pastor, geralmente elas acontecem na quinta e no sábado. São os dias mais comuns de acontecer. Mas quando o Espírito Santo direciona, a gente aparece lá do nada, né? Deus direciona algumas lives extras, a gente faz, mas geralmente é de quinta e sábado. Que é os dias, assim, que eu sinto mais um fluir da graça de Deus no canal ali. Na quinta e no sábado. Fica à vontade de orar. Amém. Vamos lá. Feche seus olhos, você que está nos assistindo. Eu quero que você deseje intensamente a unção do Espírito Santo vindo sobre a tua vida. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com o que Deus quer liberar sobre a tua vida nesse momento. E a chave é o teu coração desejar. Se você crer com o teu coração, desejar, o Espírito Santo pode te dar e ativar aquilo que você deseja. Então, nesse momento, eu quero liberar sobre a tua vida uma palavra. Eu vou orar, mas o Espírito Santo vai liberar algo sobrenatural sobre a tua vida. E será um divisor de águas a partir do dia de hoje. Você verá uma manifestação intensa dos anjos do Senhor ao seu redor. E eu peço que a mesma graça que está sobre a minha vida nesse ministério angelical, Deus libere sobre a tua vida nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a Ti agora, Senhor, cada casa, cada lar, cada pessoa que está nos assistindo, nos vendo e nos ouvindo. Pai, libera dessa graça, Senhor, sobre a vida deles. Ativa o Senhor nesse ministério angelical. Que eles possam ter experiências sobrenaturais com o Senhor e com os Teus anjos, Pai. Abre a visão, Senhor. Ativa o dom do discernimento de espírito. Oh, precioso Espírito Santo, eu te peço nesse momento, ativa em cada um dos Teus filhos e filhas os 5 sentidos espirituais e o dom do discernimento de espírito, para que eles possam receber experiências sobrenaturais. Aleluia. Ah, Espírito Santo de Deus, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, manifesta a tua unção, Senhor. Começa, Senhor, a materializar nesse momento sinais visíveis da tua glória. Pai, manifesta pedras preciosas nessa casa, nesse lar. Manifesta pedras preciosas dentro do carro dos teus filhos, Senhor, na cama.
Senhor, no tapete da sala, no tapete do quarto. Pai, em nome de Jesus, manifesta a tua glória, Senhor, na vida dos teus filhos e filhas. Começa a manifestar agora, Senhor, azeite fluindo nas mãos, azeite fluindo pela testa, Senhor. Ativa, Senhor, o olfato espiritual, que eles possam sentir o cheiro, o perfume dos anjos, o perfume do Espírito Santo. Ativa-os em sinais e maravilhas, Senhor. Dá uma experiência real para eles agora, Senhor. Eu te peço, agora, uma experiência real, profunda, com a tua unção, com o teu poder, com sinais e maravilhas, Senhor. Que comece, Senhor, a fluir azeite na palma das mãos. Senhor, vem com o teu fogo, Senhor, que comece a queimar o peito, comece a queimar a boca do estômago, como um sinal de ativação dos dons, Pai. Pai, que a palma das mãos comece a pegar fogo agora, Senhor, como um sinal de ativação dos dons de curar, Senhor. Dons, sinais e maravilhas, Pai. Manifesta o teu poder. Ramastokoriandalaba shekeremassoa. Ramastokianderebasso requilevou shekiderebegedurumassi andelebrasoa. Receba fogo do Espírito Santo de Deus, receba poder, receba um toque da glória, receba em nome de Jesus mais fogo, mais poder, mais glória, Espírito Santo de Deus. Faz sinais maravilhosos aqui, Senhor, através dessa transmissão. Manifesta a tua glória, Senhor. Aonde houver um coração faminto, onde houver um coração sedento, libera sobre eles agora, Pai. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu vejo nesse momento o fogo descendo sobre cabeças. Eu vejo o Senhor liberando fogo, tochas de fogo sobre algumas cabeças. Pessoas estarão sendo batizadas com o Espírito Santo agora. Receba línguas de fogo agora no teu espírito. Receba línguas de fogo agora no teu espírito. Seja ativado. Fale em línguas estranhas. Fale em línguas estranhas. Seja ativado agora. Receba esse dom, receba o toque do Espírito Santo agora. Eu vejo o Espírito Santo tocando pessoas enfermas, o Senhor curando pessoas agora. Eu vejo o Senhor tocando uma pessoa com problema nos rins. Em nome de seja curado agora. Seja liberto dessa enfermidade agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca os Espírito Santo, toca os Espírito Santo, te apodera-te deles, Pai, apodera-te deles, Pai, com fogo, com poder, com glória. Oh, eu vejo os céus abertos nesse momento, eu vejo uma chuva descendo sobre casas, o Senhor está liberando coisas preciosas aqui nesse momento. O Senhor está liberando dons, ativando pessoas, ativando ministérios. Eu vejo o Senhor regando a terra com chuva serôdia. Isso fala de abundância e prosperidade num tempo futuro. Se prepare para os melhores anos da tua vida. Em nome de Jesus, vai recebendo o fogo do Espírito Santo. Mais, deseje mais. Deseje mais, o Espírito Santo vai te tocar com mais poder, com mais fogo, com mais glória. O rabaganda surro Pastor Ariston, eu tive uma visão. Eu via você semeando um campo. Sabe quando o agricultor ele passa a máquina lá e a terra, ele abre a terra para colocar semente? Sim. Eu via a terra aberta assim, já preparada, e eu via você colocando como se fossem moedas de ouro na terra. Isso fala de ativação de ministérios. Você semeando dons e talentos. E o que esse podcast tem feito, você não tem noção do que Deus está fazendo através da sua vida. Estou sentindo muito forte a unção de Deus quando eu estou falando isso. Você não consegue mensurar hoje o que Deus está fazendo através da tua vida, porque você está semeando em nações. Aleluia. Pessoas serão ativadas aqui nesse podcast e Deus vai enviar ela para nações. Você está ativando a fome e sede das pessoas. Você está levantando ministros aqui. Deus está te usando para soprar no nome de ministros. E você está semeando talentos. E há talentos, e o Senhor também falava ao meu espírito, de sementes que você fez há 10 anos atrás. Não sei se faz sentido para você, mas eu vi isso.
Sementes de 10 anos atrás que você semeou e você nunca viu a colheita. Mas existem colheitas diferentes. Sementes são diferentes. Algumas produzem em 3, em 5. Mas algo que você semeou 10 anos atrás, que você vai colher nesse ano de 2026. Aleluia. E vai ser uma colheita abundante. Amém. Só que essa colheita de talentos que o Senhor está fazendo, o Senhor está liberando sobre a tua vida hoje um novo nível de recursos e prosperidade. Amém. Porque todos esses talentos vão florescer. Só que eles vão lembrar que quem semeou foi o Senhor. Amém. E você vai ter parte no galardão de cada ministro que você levantou. O Rabaxequirabaçu. Quem dá um copo de água pro profeta recebe do mesmo peso e do galardão do profeta. E você não está dando só um copo de água. Pastor, o que você vai receber da parte de Deus a partir desse ano de 2026 vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida. Aleluia. E é algo grande que o Senhor está liberando sobre ti. E eu falo isso com todo o temor do meu espírito. Não quero falar nada para te agradar, por mais que eu queira. Mas eu preciso ter responsabilidade no que eu falo. Grande é a tua colheita, meu pastor. Aleluia. E o Senhor já começou a mover isso. Deus liberou uma nova unção sobre a tua vida. E os céus estão reconhecendo isso. E os anjos já estão reconhecendo essa autoridade. E agora vem um tempo de colheita sobrenatural e abundante. Te prepara, porque Deus vai alargar tuas tendas. Aleluia. Te prepara, porque Deus vai liberar sobre a tua vida. Muitas coisas vão acontecer muito rápido, muito rápido. Roboshekirabassua. Roboshekidaramanssura bagarabakai. Você levantou muitos ministros. Agora é hora de Deus levantar o teu ministério. Aleluia. Pessoas vão reconhecer a unção na tua vida e vão começar a honrar essa unção de um jeito diferente. Tudo isso tem a ver com o propósito da tua vida. É um novo tempo. Roboshekidaramanssua. E eu vejo Deus abrindo a tua mente, te dando estratégias, um novo nível de revelação. Segura minha mão agora. Segura minha mão aqui. O mesmo nível de revelação e entendimento que o Senhor tem me dado, eu libero sobre a tua vida agora. Mais Espírito Santo. Ruxa calabadarabassura calabassua. Pai, a mesma graça, Senhor. A mesma graça, Senhor, nível de revelação, entendimento nos sonhos, visões proféticas. Pai, eu libero sobre o teu filho agora, Pai. A mesma graça do ministério angelical, Senhor. Anjos de anestesia, cirurgia, Pai. Ativa nesse momento o ministério do teu filho, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Receba, eu imparto sobre a tua vida da mesma unção que está sobre a minha. As mesmas capas, os mesmos mantos proféticos. Em nome de Jesus, receba agora. 1, 2, 3. Receba. Em nome de Jesus. Eu libero sobre ele, Pai. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu recebo. Meu rosto está pegando fogo. Eu não sei, eu sou bem branco, não sei como tá meu rosto, mas eu tô sentindo ele pegando fogo. Tá vermelho. Eita glória. Aleluia. Você recebe aí, escreve aí no comentário, eu recebo. Pastor profeta Jonathan Lobo. Quero agradecer. Veio lá do interior, 10 horas de viagem para estar aqui falando no podcast, também participar do nosso evento. Que Deus possa abençoar você, sua família, tudo em nome de Jesus. Amém, pastor. Eu que agradeço pela honra enorme de estar aqui na sua presença, de te conhecer pessoalmente, né? Conheci de assistir você, os episódios do podcast, fui muito abençoado por grandes homens de Deus aqui ensinando, né? Compartilhando. E você, irmãos, você não é uma represa. Deixa o rio do Espírito fluir para outras pessoas. Eu deixo essa palavra para você. Aleluia. Então nós estamos acabando nosso programa. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Shalom.